Olá, sou Felipe Vilicic, autor do livro Clube dos Youtubers, da editora Gutenberg. Esse aqui é mais um de uma série de podcasts em que mostro conversas que tive com os principais youtubers do Brasil. Foram 4 anos de trabalho, mais de 100 youtubers entrevistados, além de pessoas ao redor deles para contar como o YouTube transformou a vida de muitos. Tem várias histórias exclusivas no livro. No último podcast, mostrei algumas das primeiras conversas que tive com o Felipe Neto, numa fase dele anterior à eleição de Bolsonaro, na qual ele era mais conhecido pelo entretenimento, ou mesmo um pouco ainda pelo seu início mais voltado, não faz sentido, pelo cabelo colorido, pelas tretas com youtubers e tal. Isso em 2017 e início de 2018. Na segunda parte, agora mostra a fase atual dele, após a eleição de Bolsonaro. Ele fala da briga com a família Bolsonaro, de Olavo de Carvalho, de Nando Moura, da destruição do meio ambiente, da terra plana e de vários outros assuntos. Assim como comenta de quem, como ele, se posiciona contra bolsonaristas, de Henri Bugalho e Castanhari a Tabata Amaral. A seguir, você vai ouvir, quase na íntegra, uma entrevista que fiz com ele após 4 meses de governo Bolsonaro, pouco antes de eu publicar o livro O Clube dos Youtubers. Foi um papo longo, também destaquei umas partes em um vídeo aqui deste canal, e agora vou abrir essa conversa quase inteira pela primeira vez. Confira, tá interessante, impactante. Eu vou direto a um ponto de curiosidade. Que assim, hoje de manhã eu entrei no teu Twitter, e aí eu vi, a primeira coisa que eu vi foi uma crítica ao Valdir Colato, que é autor do projeto de lei, que é, vamos dizer que é a favor da caça, permissivo com a caça, e ele assumiu agora a presidência do órgão ambiental. Aí depois, quando eu fui ver o de baixo, era um que falava da expectativa versus realidade dentro do governo Bolsonaro. E quando você vê uma atuação mais forte, agora política, uma atuação social, uma atuação de se posicionar. Por que você escolheu se opor ao governo Bolsonaro, ao governo atual? Na realidade, eu já me opunha ao governo anterior firmemente, fortemente. Foram anos, na época em que eu ainda era bem mais jovem, batendo no governo do PT, batendo no... tudo que aconteceu, que não precisa nem lembrar, foram anos e anos de escândalos e problemas. E eu sempre tive uma presença forte e atuante nesse sentido. Eu acho que hoje, o fato dos números terem crescido substancialmente fizeram com que essa minha participação tivesse mais barulho, as pessoas prestassem mais atenção. Isso acabou parecendo que eu sou mais crítico hoje do que eu era 5 anos atrás. Não é o caso. Eu acho até que 5 anos atrás eu era ainda mais crítico porque eu usava YouTube, usava outras redes sociais para falar sobre política. Hoje em dia o meu foco, quando é para falar de política, é só no Twitter. Porque é a rede social onde eu sou eu. Eu não estou ali produzindo conteúdo para fã, eu não estou atuando em nenhum sentido de empresa ou trabalho. No Twitter eu sou o Felipe, sem sobrenome, o cidadão comum como qualquer outro. Então eu coloco realmente o que passa na minha cabeça, o que eu leio, o que eu penso, o que eu estou lidando no dia a dia. Então eu acho que não é uma decisão estratégica, não é vou vir para cá para bater no governo porque eu tenho uma agenda, eu tenho objetivos e eu pretendo alguma coisa. Ali eu estou sendo eu. E por ser eu ser um cara engajado e gostar de consumir esse tipo de conteúdo, gostar de entender o que está acontecendo, eu acabo manifestando minhas opiniões a respeito da política, que infelizmente tem tido muito mais motivo para críticas do que para elogios. Então, já elogiei, inclusive, já teci comentários positivos, foram poucos, mas teci. E enquanto as notícias continuarem sendo trágicas, como essa que você acabou de comentar, da questão do presidente do Serviço Florestal Brasileiro, enquanto as notícias continuarem sendo desse nível, fica impossível você olhar esse tipo de coisa e não manifestar qualquer tipo de opinião. É muito difícil. Então eu acabo indo pro Twitter e falo o que eu penso. Mas você disse que sim, antes você tinha uma atuação também, ocupando o trabalho, e vejo isso. Mas é notável uma maturidade nos comentários, uma maior maturidade. Antes havia também comentários, mas menos... Mais rebeldia, Mais rebeldia. Isso, havia uma rebeldia. Então, talvez por isso talvez falasse menos. Verdade. Você acha que você hoje não só estava mais maduro, mas mais maduro também para analisar os cenários, para fazer críticas maduras, porque suas críticas hoje
repercutem muito porque, convenhamos, parece que elas tocam mais no problema. Exatamente. Antigamente, eu falo uma coisa, né? Eu estourei no YouTube, e por estourar eu falo sem querer parecer arrogante, estourar no sentido de ter muito acesso, com 22 anos, recém-feitos. Mentalidade de 21 ainda, não tinha acabado de fazer 22. Todo o meu processo de maturidade, de amadurecimento, foi exposto. Dos 21 anos até os meus 31 anos agora. É um processo onde você questiona tudo, onde você descobre que muitas coisas que você acreditava ser verdade são mentiras, que você, enfim, muda de opinião. E essas minhas mudanças, esse meu amadurecimento, ele foi exposto para todo mundo. Então, é natural que as pessoas tenham visto um menino e agora estejam vendo um cara mais amadurecido, lendo mais, estudando mais, indo mais a fundo quando vai falar. Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que antigamente tinha muito mais gritaria e sensacionalismo do que hoje em dia, onde eu uso critérios muito mais rigorosos para escrever alguma coisa, né? Hoje em dia, o assunto fake news é uma preocupação enorme, então você vai muito mais a fundo para ter certeza que o que você está publicando é verdade, você confere fonte, e se você não faz isso hoje em dia, que é o dever básico do cidadão mesmo, principalmente para quem é figura pública, você corre o risco de desinformar, que aí é o maior problema que a gente está vendo aí, né? A gente tem uma desinformação tão grande, um nível tão grande de fake news e manipulação das verdades, que muita gente acredita a própria eleição, o resultado da eleição, a uma manipulação enorme de informações e verdades sendo passadas, né, para o público. Você acredita nisso? Eu acredito que tenha seu papel. Eu não acho que foi o que elegeu. Eu acho que existem fatores gigantescos envolvidos nisso. Eu acho que o cansaço do povo brasileiro em relação a 16 anos de muito descaso, muita coisa errada, culminaram numa revolta que a gente viu nas urnas. Eu acho que existem vários fatores para serem analisados. Mas acredito que a desinformação ela teve o seu papel. Como teve dos dois lados, na verdade. Né? Você tem desinformação dos dois lados. Então não é que exista vilão e mocinho nessa história. Eu ouvi já uma crítica que, claro, superficial, mas isso eu vi também comentários no Twitter, também muita gente comenta no Twitter, mas eu já vi em diversos lugares, de que como você criticava antes o PT e agora você critica o Bolsonaro, você teria virado a casaca. Uhum. Você concorda com isso? E por que, se não for virar a casaca, por que não é virar a casaca? Não é de jeito nenhum. Essa impressão que a gente tem, e eu entendo as pessoas pensarem isso, eu acho que se eu estivesse no lugar dessas pessoas, pelo contexto social e político do Brasil, eu pensaria da mesma forma, talvez. Por quê? Porque a gente virou um país de Fla-Flu. O país hoje é um Fla-Flu, ele é um Corinthians e Palmeiras, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. Só que os dois lados são extremamente polarizados. Então você tem uma distância enorme entre os dois lados, todo mundo querendo te encaixar em um dos dois lados, e um mundo que o pessoal agora taxa como centrista, né, e tenta ao máximo descredibilizar o centrista, debochar do centrista, como se você ser de centro-direita, centro-esquerda ou de centro fosse um demérito, uma bobagem, você é um idiota, você é um isentão. Isso é sintoma de uma sociedade que está passando por um problema sério. É a sociedade que está vivendo um mundo de Fla-Flu. Eu não sou PT e eu não sou PSL. Eu acho que eles dois representam dois extremos de uma visão ou ultraconservadora. O PT eu nem digo que é ultraprogressista, mas é uma visão que mistura muitas coisas que eu considero erradas juntas. Só que o fato de eu, por exemplo, defender pautas que eles consideram de esquerda, que na verdade são pautas progressistas, não são pautas definitivamente de esquerda, me taxam como comunista, como apoiador do PT, como apoiador da Maria do Rosário, etc. E várias pessoas que hoje me seguem no Twitter ou acompanham o que eu faço, e eles taxam como se eu fizesse parte do mesmo grupo. Eu não faço. Tanto que eu tenho contato com a Maria do Rosário, já tive contato com o Jean Willis, tenho o Zé de Abreu dando RT nos meus tweets, mas eu sou crítico a opiniões e posições que eles têm. O fato é que eu defendo pautas progressistas. Eu defendo liberdades individuais, eu defendo não liberalismo completo, mas eu defendo diversos fatores de auxílio social, de auxílio do governo para a justiça social, para a maior igualdade de renda, para uma distribuição, enfim, várias pautas que eles posicionam como de esquerda, que a própria esquerda comprou também.
A esquerda falou, é meu, só eu que falo disso, ponto final. Mais uma vez contribuindo para essa polarização. Porque não é só pauta dele, né? Se você Não. pensar na história do Óbvio que não. liberalismo tem a ver. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver você dizer que qualquer pauta de intervenção para a igualdade social ou de direitos humanos ou básicos, né, desde presídios até questões envolvendo a liberdade feminina e liberdade individual de qualquer aspecto, é uma pauta de esquerda. Isso não faz o menor sentido. Você tem Estados Unidos, onde você tem o aborto legalizado, onde você tem a maconha legalizada em diversos estados, onde você tem um monte de pautas nesse sentido, e você vai olhar e falar que é um país comunista? Você vai dizer que os Estados Unidos então é de esquerda? Como é que pode? Uma coisa não encaixa com a outra. Então, essa polarização é justamente o que dá essa impressão de que eu virei a casaca. Eu não virei a casaca. Eu sempre critiquei o PT. E eu sempre vou criticar o PSL. E no momento em que eu enxergar uma opção que me traga um pouco mais de coerência, que significa defender pautas de esquerda e defender pautas de direita, que não deveriam ser, né, mas que são taxadas dessa forma, encontrar o bom senso. Aí eu vou apoiar esse partido ou esse político, ou seja lá quem for. Hoje, nesse momento, não encontrei ninguém. Nessas últimas eleições, não encontrei esse nome. Não consegui defender ninguém, não consegui dizer que votaria em ninguém, gostaria muito. Mas... Você votou no Haddad, porque você disse... No segundo turno, né? No segundo turno. Por que essa escolha? Porque eu senti que como cidadão eu não podia, ainda mais como artista e como pessoa pública, ser conivente com um político que falou que iria varrer a oposição e varrer os vermelhos. Ah, mas ele falou isso num contexto de querer tirar os bandidos. O contexto que ele possa ter dito não foi o que ele falou. O que ele falou foi: nós vamos varrer os vermelhos desse país. Num momento em que eu estava sendo considerado vermelho. Então, se você tem o séquito de seguidores do candidato dizendo que eu sou comunista, e esse candidato vem a público dizer que vai varrer esses comunistas, eu não tenho mais escolha. Não é mais uma questão de escolha. É uma questão de posicionamento básico, até pela minha sobrevivência da minha família. Então, por realmente olhar aquilo e falar não tem como ser conivente com esse tipo de comportamento, eu declarei meu voto no Haddad. Tanto que isso aconteceu faltando uns 2 ou 3 dias para a eleição. Até lá eu segurei. Tamanha minha ojeriza ao PT. Tamanha minha vontade de que o PT não retornasse ao poder. Eu segurei. E era o Bolsonaro do outro lado. E eu segurei. Eu falei, cara... Mas quando ele falou aquela frase, eu falei, agora eu não tenho mais como. Agora, simplesmente não tem mais condição de ser conivente, desse cara se eleger e eu não ter a minha consciência tranquila de que eu tentei. E aí foi quando eu manifestei o meu voto. Fiz isso com o coração sangrando. Aliás, o meu próprio tweet já veio deixar claro o quanto aquilo estava pesando na minha alma, tem que dizer. Mas não tá aí. E agora a gente vai sofrer as consequências disso. São 4 meses de governo e eu tô com muito medo. O meu maior medo não é pessoal, o maior medo é pro que está acontecendo em todo o cenário de ambiental, educação, principalmente ambiental. Sabe por que o meu medo é do ambiental? Porque ninguém fala do ambiental. As pessoas não se interessam por esse assunto. Tanto que eu dei lá o tweet que você viu, né? Falando do sujeito que acabou de assumir a presidência. Eu esqueci o termo correto, essa Associação Florestal Brasileira, ou Ordenação Florestal Brasileira. Serviço Florestal Brasileiro. O sujeito que tenta aprovar 9 projetos anti-meio ambiente, que é um ruralista, que faz parte de uma bancada que luta ao máximo pela preservação dos direitos econômicos em detrimento dos serviços e da defesa do meio ambiente. Esse cara assumir a presidência era para ser um escândalo, era para estar na capa dos veículos. E não é culpa dos veículos, é culpa do desinteresse do próprio povo. Ninguém se interessa. O meio ambiente não é algo que... É até um pouco mais do que era antigamente, com toda a reverberação do aquecimento global, mas ainda está longe. Isso é uma coisa que as pessoas se preocupam. Então toda a questão de reservas ambientais, reservas indígenas, de demarcação de terras, tudo vai ser destroçado por esse governo. Em silêncio. Porque as pessoas não se importam. Então, isso me deixa extremamente preocupado com o que vai acontecer para o futuro do Brasil, mas também, principalmente, o que está acontecendo na educação. O Vélez, que foi uma piada de mau gosto, né? A interferência de Olavo de Carvalho dentro da política brasileira é não tem nem palavras para isso. Isso vai ser lembrado nos livros de história como uma piada, um acontecimento inacreditável para uma nação. Você tem um astrólogo que não terminou a escola, definindo o ministro da Educação, um sujeito que não tinha a menor condição, o menor preparo para sequer fazer uma reunião, né, do Ministério, ou sequer apresentar propostas para a Comissão de Educação. Então tudo isso que está acontecendo
vai gerar grandes repercussões negativas, grandes consequências negativas para a educação e para o meio ambiente. Além de todos os outros fatores, né? Mas esses dois aspectos são os principais da minha preocupação, na minha mente hoje em dia. De educação, como você tocou, vamos falar de algo específico, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre escola sem partido, que é o que seria a proposta que mais elegeu na parte de educação o Bolsonaro? Como você vê a escola sem partido diante desses políticos? Uma idiotice. O escola sem partido, primeiro que ele foi uma cortina de fumaça. Ele foi criado para não ser aprovado. Tá? E isso eu ouvi de pessoas que estão ligadas ao projeto Escola Sem Partido. Ele foi criado para não ser aprovado, para gerar barulho, gerar consequências positivas. O nome dessas pessoas você pode dizer? Não posso, infelizmente não. Para gerar consequências positivas para aquele grupo, para a eleição, para que ele fosse rejeitado como estava e que viesse em seguida, como vai acontecer agora. Ele foi rejeitado, aconteceu exatamente como planejado, ele foi rejeitado e agora ele vai ser de novo votado, vai ser piorado 20 vezes. E agora eles vão conseguir aprovar porque eles têm a maioria. Então, foi uma jogatina política de quem se diz nova política e que a única coisa que sabe fazer é velha política, da mais velha possível, de toda essa galera que vem aí jovem, isso que me deixa mais chocado, né? Pessoas jovens que estão vindo para a política querendo pregar a reformulação, a mudança, a novidade, eles estão fazendo o mais sujo jogo, esquema político podre de troca de favores e planejamento estratégico político para fazer jogatina ali dentro. Então, assim, o Escola Sem Partido ele foi uma cortina de fumaça e hoje em dia, agora, né, ele vai ser votado e do jeito que eles querem passar, ele tende a ser, sim, um perigo muito grande. Então você tem um autoritarismo acontecendo nesse momento, né, de cortar o máximo possível essa liberdade de um governo que se diz liberal, ainda por cima, que diz que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado tem que intervir pouco, que o Estado tem que ficar na dele e deixar o capitalismo exercer seu poder. Mas você se diz porque para você não é. Liberal, Bolsonaro, a última coisa que o Bolsonaro é liberal. O Paulo Guedes é liberal. O Bolsonaro, a última coisa que ele quer é liberalismo. Um cara que há 30, 20 anos falou que tinha que torturar e matar e fazer outra revolução e o Estado ter uma ditadura, como é que você pode defender liberalismo e ditadura ao mesmo tempo? Isso não existe. Então, foi mais uma falácia do Bolsonaro defender o liberalismo, falar que Paulo Guedes ia ter todas as liberdades, etc, etc. Quando, na verdade, ele é um cara não liberal. E eu não estou aqui pregando liberalismo, tá? Liberalismo total, sem consequências, eterno, tá? O que você descreve me parece muito com algo chamado de obscurantismo, que vai contra o iluminismo, que é a parte da academia e tal, do racionalismo, né? Primeiro, por que será que esse governo se apoia tanto no obscurantismo? E mais do que isso, é um obscurantismo que parece que está no meio onde você surgiu. No YouTube, no Twitter, quando você pensa em coisas como terra plana, essa loucura que se espalhou pelo YouTube, ou quando você pensa nas fake news que você citou, ou em gente que fala que o nazismo é de esquerda. Primeiro, por que esse governo usa tanto esse obscurantismo e por que ele é tão popular no meio onde você está, nas plataformas digitais ou nos sites? Essa pergunta é a raiz de grandes questões. De início, você tem que analisar aqui, quem são as pessoas, né? Você tem a família Bolsonaro, você tem o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele tem que ser analisado muito a fundo, porque ele foi o guru da família Bolsonaro. Ele foi o cara que a família Bolsonaro elegeu como um guia intelectual, que é o maior pregador de obscurantismo que existe. O Olavo de Carvalho ele é o cara que ele é contra instituições de ensino, ele prega contra a instituição, ele acha que a inteligência vem dele, ele acha que ele é o guru da inteligência, que ele é o maior filósofo que já existiu nesse país, que já inclusive falou publicamente que desafia qualquer um de vocês, né? Qualquer jornalista, qualquer palestrante, qualquer professor a aguentar um debate com ele. Que ele nunca topou o debate. Nunca topou, ele só desafia, mas se você aceitar ele corre. O Olavo de Carvalho, ele implementa já há décadas esse pensamento obscurantista de total repúdio
à ciência e ao que é fato científico estudado e comprovado através do método científico, para a implementação de teorias da conspiração, completamente formuladas na mente delirante dele. E ele dá esse curso filosófico ensinando esses valores, implementando o pânico do comunismo, porque ele é um cara que ainda está na Guerra Fria, a mente do Olavo de Carvalho ainda está em período de Guerra Fria, ele ainda acha que o mundo é o comunismo tentando ser implementado, que nós somos aqui os heróis do conservadorismo cristão que precisa resistir ao imperialismo, à revolução comunista satânica. Então ele prega isso através de uma lavagem cerebral desgraçada, porque fala muito bem, porque diz 800 autores enquanto fala, e consegue convencer um séquito de seguidores enorme. Para isso você precisa, inclusive, ir a fundo, né, algo que eu não fiz, mas que jornalistas até já fizeram, de fazer o curso, de passar pela experiência, de falar o que ele ensina ali, como é que funciona aquele grupo. Então o Olavo de Carvalho, ele foi o sol dentro dessa Via Láctea que se formou do obscurantismo, onde de sol não tem nada, porque ele é a sombra, ele prega tudo que é oposto ao que a ciência já declara. Ele diz que Einstein estava errado, era burro. Ele diz que a Terra, o Sol gira em torno da Terra, né? Ele é contra o heliocentrismo, ele diz que a Terra, o Sol está girando ao nosso redor. Ele é contra a vacina, que é uma coisa que em 2019 tinha que dar cadeia, porque a não vacinação mata seres humanos. Então era uma coisa que tinha que dar cadeia, inclusive dá, né? Na verdade dá perda de guarda de filho, dá um monte de coisa, mas infelizmente pregar a antivacinação ainda não causa nenhum tipo de consequência penal. Ele é um cara que defende que cigarro não faz mal à saúde, abertamente. Isso aqui não estou tirando de contexto, eu não estou falando que é uma coisa que você tem que entender a situação em que ele falou, não. Ele diz que cigarro não faz mal à saúde, ponto final. Então assim, quando você pega todo esse espectro de décadas em que ele passou criando esse grupo de pessoas, ensinando a elas como chegar ao poder, e elas chegaram. Hoje você tem ali o presidente, os filhos do presidente, e um séquito de pessoas ao redor que são seguidores olavistas completamente obcecados por ele. Você tinha o Vélez, que foi indicado a ministro da Educação por ele, que caiu e entrou um cara que é mais olavista do mundo. Ele até fez uma piada com isso, o Olavo de Carvalho falou, tiraram o cara que falava que era olavista, agora colocaram um olavista de verdade, que é o novo ministro da Educação. Então, esse obscurantismo, por mais que possa soar como, Felipe, então você está dizendo que tudo é culpa de uma só pessoa? Óbvio que não. Você tem as consequências geradas pela raiz que ele vem plantando desde 1970, quando ele começa toda essa onda de pregar a luta contra o comunismo através do conservadorismo cristão, que é um ultradireitismo completamente obcecado, lunático pelas teorias da conspiração dele. E hoje essas pessoas estão no poder. Então quando você pergunta de onde vem esse obscurantismo? Vem dos seguidores do Olavo de Carvalho. O próprio YouTube, quando você pega o YouTube, você vai analisar quem são os grandes nomes da extrema-direita lá que estão pregando todas essas questões. Que são lá o Nando Moura, o Terça Livre, tem o cara lá que é o Ruschel, de não sei das contas, que é o cara dos armamentos, que defende a bancada da bala. Você pega todos esses caras. Todos eles são alunos do Olavo. Todos, não tem um que não seja. O Olavo, ele é grande. O grande. É que Sol é a pior analogia, porque ele está longe de ser o Sol, mas é porque tudo gira ao redor dele. Toda essa filosofia de enxergar o mundo. Então. Quer dizer, o centro gravitacional. O centro gravitacional, exatamente. O centro gravitacional. Seria mais como um buraco negro, né? Acho que o buraco negro é a analogia perfeita. Ele consome tudo vem para dentro dele e ele leva para essa escuridão. O Olavo, ele é essa pessoa. E eu venho já criticando o Olavo de Carvalho já há bastante tempo na internet. Só que, de novo, ele está tão por trás das cortinas, embora agora esteja um pouquinho mais botando a cabeça para fora assim, mas ele ficou tanto tempo por trás das cortinas que as críticas não têm tração. Elas não têm tração. As pessoas não se importam com o Olavo de Carvalho, porque elas não sabem que foi ele por trás disso tudo. Elas acham que quem tem que se importar, tem que me importar com o Carlos Bolsonaro, com o Bolsonaro pai. Essas pessoas são consequências do que se originou com o fenômeno do Olavo de Carvalho. Então, tudo isso precisa ser discutido, precisa ser debatido. As pessoas precisam pegar o trabalho do Olavo e dissecar o trabalho do Olavo. Ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas, olha a quantidade de boçalidade que esse senhor fala. Olha a quantidade de coisa absurda que esse senhor fala. Eu li vários trechos. Confesso. Você leu? Mas chegou a ler o livro inteiro? Putz, cara.
Função profissional. Eu preciso fazer isso, mas eu ainda não tive estômago por conta dos trechos que eu já li. Porque os livros dele, na verdade, eles são muitos apanhados de artigos, né? E muitos desses artigos eu já li. É realmente assim, eu não tenho palavras para descrever como que você consegue ler algo daquele nível e falar, tá aí, esse cara é inteligente, esse é bom. É realmente assustador. Agora, eu sou um menino de 31 anos, eu falo isso, eu não tenho o peso necessário. Porque o argumento é como é que você está rebatendo um filósofo de 70 e poucos anos que já leu todo o trabalho, que é o maior conhecedor de Aristóteles que existe. Aí você fala, tá, cara, como é que eu vou argumentar com isso? Tá bom, eu continuo acreditando. Você precisa de mais peso. Não adianta o Felipe Neto ficar criticando o Olavo de Carvalho. Você precisa de mais peso, você precisa de mais gente. As pessoas precisam falar. Enquanto elas não falarem, é isso aí. O que o Olavo fala, acho que isso aqui é importante para a resposta também, é muito gostoso de ouvir, porque é fácil de entender. Quando você tem um senhor que faz vídeos com uma biblioteca atrás de 800 mil livros, dizendo que Einstein era burro, então eu sou inteligente. Eu estou assistindo o cara que consegue refutar Einstein. O Olavo, ele faz você se sentir mais inteligente por ser um seguidor dele, porque você agora está tendo contato com a verdade. E os seguidores deles, todos eles têm isso. Nós somos os desbravadores da verdade. Nós somos os donos da verdade. Por quê? Porque não precisa estudar muito. É simples, você assiste os videozinhos dele, ele fala meia dúzia de coisas que se você for estudar, você vai descobrir que é tudo balela, mas você não vai estudar. E aí você se acha informado, se acha inteligente e vira um Nando Moura. Não, eu não tenho agenda nenhuma. Não é um interesse em criar um grupo, de fomentar alguma coisa. Muita gente acha que sim, inclusive, acha que eu fico, sei lá, em reuniões secretas, instigando essas pessoas, e está muito longe da verdade. Eu encontrei no Henry Bugalho, por exemplo, vídeos muito inteligentes, rebatendo de maneira analítica, de maneira científica, as bobajadas do Olavo de Carvalho, assim como o Clássico Felizola, assim como o Pirula, principalmente, porque o Pirula faz isso há mais tempo, e é um cientista de fato, né? Isso dá a ele uma credibilidade. O Henry Bugalho também, por ser um cientista de ciências humanas, ele é um filósofo, ele tem formação acadêmica, ele tem o gabarito necessário para se falar sobre filosofia, e o Pirula, ele é um cientista da biologia, né? Ele é um estudioso profundo da evolução e da arqueologia, etc. Ele já vem fazendo um trabalho já há algum tempo tentando desmistificar esse obscurantismo do Olavo de Carvalho. E quando eu vi esse trabalho, foi exatamente o que eu falei para você, não adianta eu sozinho no meu Twitter ficar achando que eu vou conseguir fazer as pessoas enxergarem o perigo que é o pensamento olavista, que é perigoso. O pensamento olavista é um pensamento perigoso, tá? Desde a antivacinação, que é perigosa para a vida humana, até o questionamento de conclusões científicas que são básicas para a nossa vivência. Então, além da implementação do pânico e disso tudo que a gente está vendo aí, do lutar contra o comunismo ser usado como pauta para violência, para reeducar com censura e tudo que está acontecendo. Quando eu vi o trabalho do Pirula, do Henry, do Playson, etc., eu vi que ali existia uma voz coerente, sensata, falando com tranquilidade, coisas que são importantes. Então, por isso eu comecei a divulgar. Mas também não adianta tanto, por mais que eu tenha feito eles ficarem um pouco mais conhecidos, o meu público no YouTube, ele é um público que não está buscando esse tipo de conteúdo, ele é um público que está buscando diversão. E eu respeito isso muito no meu canal. Tanto que o meu canal continua intacto a todo esse fenômeno, eu continuo fazendo diversão para eles. Ali eu tenho outro papel. Então, o meu objetivo foi tentar levar pelo menos o meu público do Twitter para essas pessoas, para ganhar atração, para as pessoas verem o perigo do olavismo. E acredito que isso tem começado a ganhar mais tração, ganhar mais interesse popular, mas ainda é muito pouco. As pessoas ainda ignoram muito o Olavo, ainda consideram que o que ele fala não tem problema. E outra coisa, o Olavo, ele não é uma pessoa, ele é uma ideia, o que é o maior perigo de todos. Porque depois... Foi exatamente o que o Lula falou uma vez sobre si. Exatamente, isso é verdade. Exatamente. Exatamente. E o Olavo, depois que o Olavo falecer, vai ficar o olavismo. Todas as ideias mirabolantes e loucas dele vão continuar, elas vão passar para frente, elas não vão simplesmente desaparecer. Então, lutar contra o Olavo de Carvalho não é tentar criticar o homem. O homem não interessa. O que ele faz no dia a dia, polêmicas pessoais. Eu nunca falei sobre polêmicas pessoais dele. Pode pesquisar. Eu nunca falei sobre problema dele com filha, problema dele com mulher.
caguei para isso. Isso não me interessa. O que me interessa é a ideia. O que me interessa é o que ele está deixando de legado para a sociedade. O que ele faz como ser humano não me importa. Então, bater nessas teclas, tentar refutar esses argumentos absurdos que ele deixa, é muito importante para a sociedade, para o Brasil, porque a gente já tem um governo hoje que é impregnado por esses pensamentos. Aonde isso vai chegar a gente não sabe, mas a gente só vai impedir que isso cresça violentamente se a gente começar a bater na raiz, que é o olavismo. E isso é que é necessário que as pessoas comecem a bater, por isso que eu comecei a divulgar essas pessoas. Falando em uma também aparente articulação, aparente só para que como você disse, nesse caso não tem uma articulação, você queria mostrar. Mas também é notável como outros twitteiros, outros youtubers, outros influenciadores, empreendedores dessa área, como o Castanhari, como o PC, como não dá para eu listar a Kefra, como posso listar vários aqui, também se posicionaram contra o governo. E você também os compartilha, os curte e vice-versa, incluindo pessoas que, como inclusive nós já conversamos, com as quais você tinha desavenças, como Castanhari. E parece que aconteceu essa união, depois de muitas desavenças, entre todos esses, né? Não só com você, a Kefra já teve desavença com alguns desses, e por aí vai. Parece que houve, depois da eleição, uma coisa mais conjunta. Todos estão se compartilhando, todos estão se curtindo, principalmente nesses temas que você levantou. Por que isso? Por que há essa união? Houve um momento de amizade, vamos contra esse cara? O que significa isso? Eu acho que é difícil eleger pontos positivos de algo tão negativo, né? Mas uma coisa que essa eleição trouxe foi uma realização de que muitos problemas eles eram imbecis perto do que estava acontecendo. E dá um exemplo de problema imbecil. Tretinha minha com Castanhari. Pessoal. Exatamente. Coisas que já duravam anos já. A gente nem lembrava mais direito quais eram os detalhes de anos de desgosto um pelo outro. E foi por conta da eleição que a gente voltou a se falar. Não é como as pessoas gostam de enxergar, olha, agora eles se amam porque o Bolsonaro foi eleito. Não tem nada a ver com isso, simplesmente proporcionou uma aproximação. Uma aproximação com vontade de resolver. Foi resolvido e hoje em dia ele tem tweetado coisas absurdamente sensatas. Gosto de acreditar que eu também esteja cumprindo o meu papel e a gente tem ajudado um ao outro, não só ele, como você falou, outros influenciadores. Mas eu acho que qualquer pessoa sensata hoje, que não seja ou um olavista, ou um militar, ou um defensor de ditaduras, etc., ou uma pessoa que odeia direitos humanos, uma pessoa sensata, que tem estudo, que leia, que gosta de ler, que não se interessa apenas pelo viés de confirmação de um único ponto, que gosta de pesquisar, que já tenha lido um livro do Foucault na vida, ou um parágrafo do Foucault na vida, qualquer coisa que seja sobre direitos humanos ou sobre sociedade em geral, uma pessoa que saiba o básico de criminologia, uma pessoa que saiba o básico de que violência nunca resolveu violência na história da humanidade, uma pessoa que concentre o básico de leitura, sabe que o governo Bolsonaro e tudo isso que ali está é algo patético, é algo horrível, é algo que não tem a menor condição de dar certo nos âmbitos que eu falei. Eu não estou nem falando de economia, estou falando dos âmbitos de direitos humanos, dos âmbitos de censura, dos âmbitos de repressão e etc. Não tem a menor condição de dar certo. A união dessas pessoas não é uma união da esquerda ou uma vontade de derrubar um governo ou uma agenda progressista. Não, é o bom senso agindo. Eu não sentei com a Kefra para falar que a gente ia falar tal coisa, não sentei com o PC Siqueira. Foi automaticamente uma manifestação popular de pessoas que são sensatas. Do outro lado, você tem pessoas que não são tão sensatas assim, pessoas que não têm tanto bom senso assim. E você vê pelos argumentos. Né? Se você pegar as críticas que eu recebo nas tweetadas que eu faço, você vai ver um comportamento violento e agressivo quando tem qualquer tipo de contraponto. Você não tem uma argumentação embasada, você não tem uma tentativa de mostrar que eu estou errado. Isso você vê, é só abrir os tweets. Se você abrir esse tweet, por exemplo, que eu falo do novo presidente do Serviço de Floresta Brasileira, do Serviço Florestal Brasileiro, ou essa tweetada que eu falei sobre a incoerência de se esperar que o Bolsonaro vá agir nas pautas de economia, né, do dólar, baixar, etc. E no final ele está censurando campanha que ele considera gaysista. Quando você lê os replies, é só xingamento dos bolsominions. É só xingamento. Você não tem uma coerência ali.
Você não tem uma tentativa de mostrar, não, Felipe, olha só, eu entendo o seu ponto, que você fica com raiva, mas o presidente fez isso porque ele defende uma pauta de tal, isso aí é importante. Não, não tem isso. Então, qual é a conclusão que você chega? Para você defender essas medidas desse governo, você precisa ser insensato. Você não consegue nem defender. Então, é muito alarmante isso, é muito preocupante você ver esse tipo de comportamento de um lado, e do outro lado, que não deveria ser outro lado, você tem um bom senso de pessoas tentando unidas ajudar. Agora, dentro desse outro lado também, você tem radicais de esquerda, você tem pessoas que eu não guardo qualquer tipo de simpatia, pessoas que se utilizam do momento para tentar ganhar mais popularidade. Seria até bom para te situar, né? Cara, por exemplo, pessoas que eu não tinha nenhuma simpatia politicamente, o próprio Zé Dirceu era uma pessoa que eu considerava extremamente radical, a Maria do Rosário era uma pessoa que eu considerava extremamente radical, e que nesse momento fica todo mundo meio que no mesmo cesto. Mas politicamente eu continuo discordando. Então, você vê o tamanho do balaio que ficou contra o Bolsonaro, você analisa isso. Você tem pessoas de direita que são contra o Bolsonaro. E que se você for colocar no mesmo balaio, vai colocar no mesmo balaio da Maria do Rosário. Então eu acho... Direita, por exemplo. Cara, eu me considero um cara politicamente, economicamente centro-direita. Eu sou um cara economicamente centro-direita, eu não sou um cara de centro-esquerda. Agora, defendo que o liberalismo tem limites, defendo que a gente não pode chegar num anarcocapitalismo nesse país, você não pode simplesmente abrir o mercado para se autorregulamentar em tudo, porque a gente tem um país que tem 500 anos de histórico que precisa ser levado em consideração para qualquer decisão sociocultural, política ou econômica, você não pode simplesmente descartar e achar que aqui funciona como em qualquer outro país, você não pode dizer que aqui vai ser igual a Dinamarca, aqui vai ser igual, aqui não é ultraliberalista, mas enfim, ultraliberal. Então eu não defendo o liberalismo como as pessoas anarcocapitalistas ou de extrema-direita defendem, mas eu me considero de centro-direita, com pautas progressistas relacionadas ao âmbito social. Nesses conflitos todos, né, em alguns momentos parece cair para o lado judicial. Então, pelo que você fala no Twitter e outros falam no Twitter, em alguns momentos chegou próximo de questões judiciais. Você já falou, por exemplo, do Nando Moura fugindo de processo. E até do Lavo, acredito que vocês já citou, fugindo de processo também, teve os Estados Unidos para isso. Por que está evoluindo para uma briga judicial? Você está envolvido nessa briga judicial? Te processaram? Você realmente processou alguém? Como é que está nesse âmbito? Por que chegou nesse âmbito? Sim. Olha, é natural que se chegue nesse âmbito quando você tem tanta coisa acontecendo da forma como está acontecendo. O Nando Moura foram anos de perseguição. Anos. Atacando a mim, ao PC Siqueira, ao Pirula, a Kéfera, de uma maneira violentíssima, de uma maneira ultra radical, de uma maneira que se você assistir aos vídeos antigos, muitos deles ele apagou, porque ele sabe o que ele fez. Foi uma perseguição completamente covarde, completamente agressiva, completamente violenta. Você tem provas disso, você tem um Pirula sendo assediado na rua por um seguidor do Nando Moura, violentamente, filmado. Você diz violentamente umas vezes? Não de agressão, mas de violência verbal. E filmado e de uma maneira absurda, xingando o Pirula no meio da rua. E o Pirula calmo tentando conversar com o cara. Isso resultou num processo da minha parte e de outros influenciadores também. E o Nando, ele fala que vai me processar por isso há muito tempão, por eu falar isso. Até hoje não chegou o processo, porque ele se escondeu dos oficiais de justiça. Isso está mais do que claro, isso já foi comprovado em outros processos, já tem decisões de juiz em relação a isso, já tem pronunciamentos de promotor, pronunciamento de oficial de justiça falando, tudo indica ocultação, e por isso ele não me processa, porque ele sabe que eu tenho esses dados todos. O Olavo de Carvalho parece ter tido o mesmo tipo de comportamento, mas de novo isso é mais do âmbito pessoal, também não me interessa tanto em relação ao Olavo de Carvalho, mas o judicial ele existe para você frear até onde vai o nível de acusação que você faz sobre alguém. Então, por exemplo, agora o Carlos Jordi, que ele é deputado federal do PSL, que tudo indica que vai querer ser agora prefeito de Niterói, ele foi a público falar que eu tinha relação com o atentado terrorista da escola de Suzano. Você não pode falar, existe um limite
A lei, o Código Penal existe para mostrar o limite de onde você pode ir. Isso inclui a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Você tem limites. Você não pode virar público e falar que eu tenho envolvimento com um ato terrorista de Suzano que matou um monte de gente e não tem um número, uma prova, nada. Então eu abri um processo contra o deputado federal. Que muita gente falou que eu ia perder, porque ele tem fórum privilegiado, etc. E aí vamos ver aí como vai ficar isso. Agora, o jurídico ele existe para isso, para poder colocar, enxergar onde estão os limites em relação a toda essa violência que se vê de todos os lados. E aí, nisso é normal que pessoas vejam violência também onde não existe. O Silas Malafaia está me processando criminalmente por eu ter feito um vídeo rebatendo os argumentos dele contra a Disney, querendo boicotar a Disney, etc. Eu estou respondendo esse processo e acredito que é natural. Também não acho que esse movimento esteja muito distante do que acontece em outros países, embora os Estados Unidos seja muito mais liberal nesse sentido. Políticos, você dificilmente vê políticos processando, né? Até porque eles têm a quinta emenda, que é garante a eles muito mais liberdade em determinadas coisas, mas eu acho que aqui no Brasil, em algum momento, eu acredito que eles vão rever como está hoje a lei, né, do Código Penal e do Direito Civil em relação a crimes de honra. Então, pelo que você fala, se me corrija se eu estiver errado, você acredita que youtubers, twitteiros ou quem for deve ser responsabilizado pelo que fala, correto? Você vê essa responsabilidade em você também? Você deve ser responsabilizado judicialmente, socialmente pelo que você fala? Você acredita que você está nisso? Você pensa nisso quando você fala? A sua responsabilidade judicial, social? Eu acredito que existe opinião e existe acusação. Tá? Então, se eu estou dando uma opinião, e eu estou deixando bem claro que isso é uma opinião, que isso não é embasado, que isso não é uma acusação per se, eu acredito que a liberdade deve ser bem maior. Agora, se você sai da opinião, parte para a acusação, sem qualquer indício de prova, sem qualquer evidência, como o Carlos Jordi fez comigo, ele não estava sequer dando uma opinião, ele estava praticamente como deputado federal dando um dado. Então eu acho que é um limite que precisa ser debatido bastante pelos especialistas, precisa ser debatido pelos juristas, pelo legislativo, por quem for. Porque hoje está numa área cinza danada. Cada processo é decidido de uma maneira diferente, porque vai da cabeça do judiciário. Se o juiz entender de uma maneira, se os desembargadores entenderem de uma maneira, uma sentença sai diferente da outra. Então é necessário ter mais debate a respeito desse assunto, cara. Eu acredito no judiciário brasileiro, ao contrário de muita gente, eu acho que nós temos muitos juízes, desembargadores e até ministros muito bem intencionados, que querem melhorar o país, que querem tomar decisões coerentes. Eu não acredito esse completo repúdio do sistema judiciário como tem acontecido recentemente. Acredito sim que existam pessoas mal intencionadas, acredito sim pessoas que agem com interesses próprios, interesses de amigos, mas não acredito que seja da forma como se fala. Tem um nome no Supremo, por exemplo, que você se... Sem dúvida alguma. Eu sempre fui antipático em relação ao Dias Toffoli, desde sempre. De simpatia. Simpatia com o meu pai. Quer que eu cite nomes? Por favor. Barroso. Acertou de primeira. Simpatia com o Barroso, eu acredito que é um cara que a vida inteira, como jurista, ele lutou pelos direitos humanos, ele lutou por pautas sociais, ele lutou para conseguir implementar a justiça social e eu gosto do Barroso. E o Dias Toffoli realmente antipatia. E o que aconteceu recentemente foi realmente absurdo. Recentemente você diz no caso da Cruz Azul? Sem dúvida nenhuma. Aquilo ali, eu não consigo acreditar ainda o que aconteceu. Eu estou ainda assim, chocado como algo pode ter acontecido dessa maneira, na velocidade que foi. Exatamente. O depoimento não tinha caído no sistema da Polícia Federal. E por isso ele deu a sentença. Ele falou, é baseado em nada, porque o depoimento não existe. Ou seja, a velocidade foi tão rápida que ele bateu a velocidade de se cadastrar o depoimento do cara no sistema da Polícia Federal. Aquilo ali foi um escândalo absurdo. Tanto que quando agora saiu a sentença derrubando, né, a decisão, foi porque eles checaram de novo e estava lá o depoimento. Tá aqui. Agora chegou, agora cadastrado. Então assim, foi realmente um absurdo. Mas enfim, você disse sobre o sistema judiciário, acho que a gente deve existir accountability, né? Como é que seria? Levar em conta. Balancear. Não, você tem que ser responsável pelo que diz se você fere alguma lei.
Agora, as próprias leis precisam ser debatidas nesse momento, para saber até onde vai e até onde não vai. Então, eu não sou jurista, não sou do judiciário, não sou especialista, eu acho que essas pessoas precisam debater. Eles precisam chegar num consenso. Da onde vai a tal da liberdade de expressão? Aonde ela cabe? E até que ponto ela rende uma prisão? E até que ponto ela rende uma multa? O que você não pode, e aí eu discordo do sistema judiciário, é agir individualmente sem criar jurisprudência. Que é o que está acontecendo. Você tem decisões sendo tomadas em extremos, você tem uma pessoa que é absolvida, aí o outro cara é condenado à prisão. O outro cara é condenado a uma multa. Pela mesma razão. Pelo mesmo motivo. Aí eu não vejo sentido. Eu acho que eles precisam sentar e precisam debater o assunto para chegar e criar uma jurisprudência em cima do tema. Vamos mudar um pouquinho o assunto, voltando um pouco, mas na sua perspectiva, tem algo bom no governo atual? Tem, lógico que tem. É impossível você ser 100% ruim, cara, não tem como. Eu acho que os piores governantes da história, nem estou falando dos ditadores ou fascínoras ou sanguinários, mas os piores administrativamente devem ter feito coisas positivas. Eu elogiei, por exemplo, a visão do Bolsonaro a respeito do BV, que é uma pauta que eu bato há muito tempo na comunicação e nos sistemas de publicidade no Brasil, que ele é contra, ele queria. O BV é o bônus de volume, o bônus de veiculação, etc., que é uma espécie de kickback pago pela agência publicitária para o veículo que vai colocar a campanha publicitária, né? E é algo proibido em todos os países desenvolvidos do mundo, nos Estados Unidos, da cadeia, se eles pegarem qualquer agência dando bônus para um veículo, cadeia, e no Brasil ele é regulamentado, foi regularizado pelo Lula, antes era só uma área cinza, e no governo Lula ele foi regulamentado como algo legal, legítimo, que pode ser feito. É como se a agência recebe o dinheiro do cliente, tem que decidir aonde ela vai fazer a campanha publicitária daquele cliente, Coca-Cola, Casas Bahia, ou quem for, e ela decide onde ela vai colocar aquele dinheiro, baseado no que ela vai receber de volta desse veículo. Então ela comunica que, vou botar nessa revista tal, eles me dão 12% de kickback, né, que seria uma espécie de propina legalizada para eu escolher eles. Vou botar na Globo, vou botar na SBT, vou botar no Google, onde for. O BV ele é uma prática absurda. E o Bolsonaro se manifestou contra, e ele quer uma regulamentação, não uma regulamentação da mídia como as pessoas têm o preconceito de achar que uma regulamentação da mídia deve ser, mas não. Ele quer uma regulamentação do sistema publicitário, que eu acho ótimo. Então eu elogiei isso. Eu acho que o Paulo Guedes tem boas iniciativas, tá? Eu acho que essa demonização de tudo é o que causa o descrédito da oposição. É demonizar tudo, como se qualquer decisão fosse escandalosa, errada ou absurda. Então, você tem decisões duras que precisam ser tomadas. Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o que é a Previdência hoje, ela é simplesmente um absurdo que se tornou. Você precisa reformar a Previdência. Aquele é o modelo ideal? Não sei, não sou economista. Eu não posso dizer se é. Eu não sou essa pessoa. Mas que precisa ser aprovada uma mudança radical no que aconteceu em relação à Previdência é fato. Então, quando você discute no nível de não tem não, só porque é a situação que está falando, aí você não é mais uma oposição querendo a melhor do país, você é uma oposição querendo a sua melhora. Você quer se promover constantemente, você quer usar qualquer pauta para autopromoção. E isso, para mim, eu não tenho saco, cara. Eu jamais seria um bom político por causa disso. Eu não ia conseguir defender bandeira de partido. Porque eu ia falar, peraí, eu defendo a bandeira do partido, mas eu sou contra essa decisão, o que eu faço agora? Mas você tem que votar a favor dos colegas. Dane-se os colegas. A gente não pode formular opiniões sensatas baseadas no que está acontecendo, no que a gente precisa definir? Não, bate em tudo. E nisso você cria uma oposição barulhenta que não consegue fazer nada. Numa situação que já é problemática. Então a situação tudo horrível, cara. A situação é realmente drástica. Agora, sim, tem coisas positivas no governo. Eu acho que são muito mais no âmbito econômico e muito menos no âmbito social, político, legislativo e todas as questões que a gente está vendo aí. Eu vou emendar uma pergunta que é uma pergunta que as pessoas se fazem quando vem você e quando vem também outras figuras famosas se posicionando politicamente. Você tem interesse político, você quer se envolver diretamente com política ou não? Hoje, zero. Absolutamente zero. Só que eu tenho um projeto que eu me apaixonei recentemente,
que eu pretendo levar como meu grande objetivo de vida nos próximos anos, que é referente à educação, só que de outra forma. E provavelmente eu não vou ter nenhum envolvimento nisso em relação à política. Provavelmente vai ser mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas eu encontrei algo que é profundamente transformador e que precisa ser falado. Você pode... Claro, é a importância do ensino da criatividade e do controle cognitivo. Através de muita pesquisa, se você entrar ali no meu cinema, você vai ver pelo menos uns 40 livros jogados no chão, que eu tô meio Gandalf, eu tô passando todos os meus dias só escrevendo e lendo o projeto que eu tô criando. E lá em cima tem mais uns 150 livros, e no meu escritório que eu tô reformulando vai ser tudo baseado para isso. A humanidade, ela, pós-iluminismo, você tem um movimento pela importância da sabedoria, mas em detrimento da imaginação. E nós estamos vivendo uma era após séculos e séculos de um esmagar criativo. A criatividade, ela foi transformada em coisa de artista e maluco. A palavra criatividade perdeu o valor na sociedade. Se você fala criatividade hoje para qualquer pessoa e pede para ela associar alguma outra palavra, ela vai falar um artista, ela não vai falar a capacidade inata que todos nós temos de desenvolver ideias, de criar ideias. O que for, não precisa ser... Qualquer coisa. Um médico pode descobrir uma nova maneira de conseguir atender o paciente melhor, uma secretária criar uma nova forma de organizar a agenda do chefe, um professor criar um novo mínimo método, ali uma nova metodologia mínima para criar mais interesse. Criar coisas, inovar, criar. Essa capacidade humana que nos diferencia, essencialmente é o que nos diferencia dos primatas e tudo que passou pelo processo evolutivo é a nossa capacidade imaginativa, a nossa capacidade criativa e a nossa capacidade de controle cognitivo. Foi feito um estudo na década de 70, que foi o estudo do marshmallow. Eu gosto de falar desse estudo porque eu acho ele uma das coisas mais fascinantes do mundo. Eles pegaram crianças de 4 anos, você conhece o estudo marshmallow? Sim, é maravilhoso. Posso contar? Eles pegaram crianças de 4 anos, colocaram numa mesa, individualmente, né, cada uma em frente a uma mesa, com um marshmallow gostoso, delicioso em cima da mesa. E elas foram informadas que se elas ficassem alguns minutos sem comer o marshmallow, elas ganhariam outro marshmallow. Então elas eram deixadas ali e os pesquisadores saíram. As crianças que eram impulsivas e comeram o marshmallow não ganharam outro. E as crianças que conseguiram se segurar, se controlar, ganharam outro marshmallow, ficaram felizes. O interessante dessa pesquisa é que ela foi criada para ver como as crianças que queriam se controlar faziam isso. Então, como elas se distraíam, como elas desviavam o foco, etc. e tal. E foi uma descoberta fascinante descobrir que elas brincavam sozinhas, elas cantavam, elas encontravam formas de tirar a visão delas daquele marshmallow, enquanto que as que se concentravam acabavam comendo. Só que a grande descoberta veio, né, 14 anos depois, que foi quando elas fizeram 18 anos, estavam saindo do ensino médio, e eles recuperaram aquelas crianças, agora já adolescentes, e analisaram se tinha algum comportamento diferente entre elas. E o comportamento foi bizarro. A diferença, por exemplo, na pontuação do SATs, que é o Enem deles, né, vai de 0 a 1.600 os pontos que você faz. E a diferença da média de pontos ficou em 220 pontos de vantagem para os que tinham conseguido se controlar de comer o marshmallow. A diferença de idade de quem tinha controle cognitivo para quem não tinha foi maior que a diferença da pontuação do Enem deles das famílias ricas para as pobres. Aquele estudo ele comprovou que a capacidade de controle cognitivo das próprias impulsividades e da sua capacidade de lidar com o que está do lado de fora era mais importante no futuro de um jovem do que a própria renda da família e as condições que essa criança crescia. Foi uma descoberta que era para ter mudado o mundo, mudado a educação completamente. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas como na prática você quer promover isso? Então, promover a educação criativa em escola? Sem a menor dúvida. O meu projeto a longo prazo é conseguir fazer com que as escolas priorizem primeiro, o foco individual.
as crianças, elas precisam ser tratadas como elas são e não como o sistema precisa que todas elas ajam. Seria o construtivismo. Sem dúvida alguma, passando pelo construtivismo. Você tem o foco na capacidade de criação, de invenção e da imaginação. Hoje você tem uma escola que ela prioriza a busca pela resposta certa, que para mim é um outro grande problema da nossa educação. Isso é global, isso não é brasileiro, né? Você criou um sistema de ensino que, quando a criança ela entra na escola, isso é legal porque a Tina Seelig, que é uma professora de Stanford, sensacional de criatividade, ela conta essa história em um dos livros dela, não lembro qual deles. Ela conta o seguinte, uma professora, ela entra numa sala de aula de adolescentes, por volta dos 15 anos, faz um ponto no quadro negro, ela faz um ponto assim, e desenha uma bolinha e pergunta para os adolescentes, o que é isso? E a turma fica em silêncio. Depois de alguns segundos, um menino meio acuado e fala, é um ponto no quadro negro. E a turma inteira fica aliviada, tipo, alguém teve coragem de falar. E a resposta dela é maravilhosa, que ela fala, vocês me decepcionaram bastante, porque hoje mais cedo eu fiz essa mesma bolinha no quadro negro para uma turma de jardim de infância e eles me falaram 50 coisas que esse ponto é. Desde um poste visto de cima, o mundo, a lua. Por quê? Porque a escola, ela ensina hoje para os jovens que não é a sua imaginação que importa, não é essa sua capacidade de enxergar o que você está enxergando que importa. O que importa é se você tem condição de achar a única resposta certa para tudo. Para tudo. E isso gera uma sociedade de pessoas que para de imaginar, para de pensar, para de raciocinar fora daquilo que ela considera como a única resposta certa. Então, a ideia da reformar a educação, ela não passa apenas no sentido de vamos colocar o jovem que quer aprender química para aprender química, ou que quer aprender matemática para aprender... Não é isso. Você precisa, desde a base da educação, ensinar para os jovens o quanto eles são incrivelmente criativos. E essa capacidade de criatividade, ela passa por inúmeras matérias. E ela está inserida em todas elas. Ela está inserida na física, ela está inserida na matemática, ela está inserida em tudo. Einstein falou que a imaginação era mais importante que o conhecimento. Isso é um dos pontos mais básicos de Einstein, mais famosos de Einstein. E ainda assim, ninguém faz nada. Todas são imaginativas. Todas. Quando ele visualiza a teoria da relatividade, ele está imaginando um cara caindo de um prédio. Porque ele imagina ele caindo do telhado e que a sensação da gravidade dele vai ser impossível de ser sentida se ele não estiver enxergando ou sentindo. Ou seja, se ele estiver caindo no espaço pelo vácuo, ele não sabe se ele está caindo. E ele chega à conclusão da teoria da gravidade só pela imaginação. Então, da teoria da relatividade só pela imaginação. E aí você chega para um jovem, para uma criança, ela pinta uma pessoa de verde e o professor fala que não pode, está errado. Porque a pessoa não é verde. Então a base da educação, ela está profunda. Ela pode ter sido acertada durante muito tempo, mas para o que a gente espera hoje, eu acredito que ela está profundamente errada. E um projeto que eu tenho de vida é conseguir levar esse entendimento da criatividade, de tudo isso para dentro da educação. Espero um dia conseguir. Começando pelas beiradas. Começando ali, criando um grupo de pessoas voltadas para isso. Por que você acha importante alguém de entretenimento, um famoso, se posicionar sobre questões sociais? Quer dizer, agora eu estou te fazendo uma pergunta sobre tudo que a gente conversou. Claro. Por que é importante um famoso que não seja da área da educação inicialmente, ou não seja da política inicialmente, mas que é uma referência moral, que é uma referência de educação para jovens, para quem assiste, para os milhões que te veem? Por que é importante que você se posicione sobre questões sociais, políticas e afins? A gente tem que diferenciar quem é uma pessoa pública que utiliza aspectos opinativos de uma pessoa pública que é puramente artista. Por que eu digo isso? Porque você não precisa dizer que o Daniel Day-Lewis obrigatoriamente tem que se manifestar sobre o governo americano. Porque o próprio Daniel Day-Lewis, ele nunca manifestou opinião sobre nada. Ele é um cara que ele é um artista, daqueles mais excêntricos possíveis, né?
método Stanislavski total. Só que a partir do momento que você começa a manifestar opiniões, você se tornar seletivo em relação àquilo que você vai comentar de uma maneira arbitrária e claramente tendenciosa, começa a soar para as pessoas como hipocrisia. Então foi o que aconteceu com a Anitta. Se você começa a se manifestar, porque a Anitta ela ficou um bom tempo sem falar absolutamente nada sobre as eleições quando o Bolsonaro estava disparando nas pesquisas. E o público dela começou a cobrá-la um posicionamento. Por quê? Porque ela se manifesta. Ela ficou revoltada e ficou indignada, eu digo que até com um pouco de razão, mas não toda, quando ela foi e falou: por que ninguém está cobrando da Ivete Sangalo? Embora ela não tenha falado com essas palavras. O que ela fez? Ela participou de um desafio, falou o que ela pensava, falou: agora o desafio é a Ivete Sangalo e acho que a Preta Gil, se eu não me engano, e a Cláudia Leite, eu acho. Não sei se as duas outras foram essas, mas a Ivete principalmente. Eu acho que a Ivete é um bom exemplo. Por quê? Porque a Ivete, as pessoas não tinham a mesma cobrança. Porque a Ivete sempre foi muito mais festa, sempre foi muito mais apresentar programa da Globo divertido do que posicionamento. E a Anitta, ela veio com posicionamento. Ela quis falar de feminismo, ela quis falar de direitos do LGBT, ela quis surfar essa onda. E a partir do momento que você se posiciona, se manifesta, e depois disso você fala: não, mas isso aqui eu não vou tocar nesse assunto não, porque eu não quero irritar algumas pessoas. Aí você vai ter a represália. Eu não estou julgando. Eu não estou falando que ela está certa ou que ela está errada. Eu estou falando qual é a percepção. A percepção é: você está errada porque você usa isso para se promover e agora você não quer se manifestar. Então não dá para julgar as pessoas que condenaram a Anitta por isso também. Mas qual a importância de se posicionar? Que é uma outra pergunta. Eu acho que não é obrigatório. E é importante falar isso. Por mais que eu ache importante, eu acho que se você tem voz e você vê uma injustiça e você não utiliza pelo menos um pouco dessa voz para essa injustiça, se você não teceu um comentário sobre a Marielle, se você não falou nada sobre a Marielle e você é uma figura pública com voz, cara, eu vou te achar muito estranho. Eu vou achar estranho. Por quê? Como assim, cara? É muito esquisito. Então, eu acho muito importante, mas não é obrigatório. Não é lei, não está escrito em pedra que você tem que fazer. Eu acho que a cobrança é normal, é natural que as pessoas cobrem, mas não adianta achar que é uma lei, que deveria existir uma lei falando que é obrigatório que a pessoa se manifeste. Agora, eu acho estranho. Só que não comento o caso como o da Marielle, não consigo entender. Talvez não, eu ouvi alguns fãs, alguns pais, como você sabe, acompanhei o teu trabalho, mas depois ouvi também agora, com essa conversa que a gente está tendo, que há alguns pais, alguns fãs que se incomodam, né? Se incomodam com alguns posicionamentos teus. Natural. Você se posiciona, então tem gente que se incomoda. Fãs, pais, que podem achar que você não deveria se posicionar, ou que você fala algo que o pai não acha legal para o filho. Como você responde quem se incomoda dentro dos fãs, dos pais dos fãs principalmente? Como você responde a isso? Tudo varia de acordo com o que está causando incômodo, né? Eu vejo isso muito pelo Botafogo, porque o Botafogo, como eu tenho um envolvimento muito forte com o time, e torcedor tem de todas as idades, de todas as tribos, de todos os posicionamentos, eu vejo muitos fãs do Bolsonaro falando: pô, não gosto de você não, mas pô, tá fogando, tá fechamento, tá Botafogo. E eu me interesso, né, saber por que não gosta de mim e tal, e muitas vezes barra nisso, é a questão política. A questão política eu não tenho muito o que fazer. Porque eu não sou radical. Eu não tô no Twitter falando coisas absurdas, eu não tô acusando ninguém de algo que não fez, eu não tô falando atrocidades, eu não tô postando fake news sobre nenhum político, eu não tô fazendo nada que não seja pregar um pouco de coerência. Então, se aquilo irrita ao ponto da pessoa me odiar, os meus tweets, eu não tenho o que fazer para essa pessoa. Ela está num grau de admiração, né, pelo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, que é muito comparável ao grau de admiração que eu já lidei com adolescentes, na época que eu falava de Justin Bieber. É igual, cara. É igual. Só que um adulto de barba na cara, defendendo
um outro adulto de barba na cara como se fosse um adolescente de 12 anos. Cara, ciência comportamental? Mano, olha, isso aí tem que ser muito bom psiquiatra para conseguir diagnosticar isso em cada indivíduo, porque é uma coisa muito doida. Eu passei pelos dois fenômenos, eu vi as fãs do Justin Bieber me xingando, e agora eu vejo as fãs do Bolsonaro me xingando e são iguais. É o mesmo nível de maturidade, é o mesmo nível de argumentação. Então, para essas pessoas eu não tenho muito o que fazer. Só que muitas não são. Muitas pessoas, muitos pais, eles ainda têm a visão do Felipe de antigamente. Né? Do Felipe que usa óculos, do Felipe de óculos escuros, do Felipe que xinga, do Felipe que fala palavrão. Então ainda é comum, mesmo estando já 2 anos sem falar um palavrão no YouTube, ainda é comum que alguns pais falem que não deixam o filho assistir porque eu falo palavrão. Então nesse caso eu tento o tempo inteiro repetir, até para os jovens que me assistem falarem para os pais me assistirem. Mostra o vídeo pro seu pai, fala para ele assistir e tal, porque acontece muito dos pais virarem fãs quando descobrem que não é nada daquilo que eles pensavam. Que eu não falo de política no meu canal, que o meu canal não tem essa questão de palavrão, nem de piada sexual, entendeu? Que não tem mais nada disso. Então, é saber dividir as coisas. Se o cara me odeia por uma opinião política, por um posicionamento, não tem muita coisa que eu possa fazer por ele. Mas se ele é por uma visão errada, eu tento ao máximo instruir para fazer ele chegar no que eu faço. Ele enxergar pelos próprios olhos, não adianta ficar gritando também para ele. Eu não falo palavrão, eu não falo palavrão! Não adianta, ele tem que assistir. Então eu tento fazer com que ele chegue até o meu conteúdo, para fazer ele perceber que vale a pena ver. Uma coisa que eu vi de pais, um rápido que eu fiz, assim, que... E aí até de pais mais intelectuais, pais mais instruídos. Que é engraçado porque eles se incomodaram com o oposto, que é no seu YouTube, enquanto você se posiciona politicamente no Twitter e tal, no seu YouTube você fala só de diversão, você fala só de entretenimento. E fala de coisas que, aí para esses pais, eles acham que não é uma boa influência, digamos assim. Isso eu estou até falando literalmente o que ele falou, que não seria uma boa influência para o próprio filho, que é viciado em você, mas que ele só vê naquelas coisas do YouTube. Ele já queria um pouco mais de posicionamento político no YouTube. Interessante isso. E aí o que você teria a falar para esse pai que fala, poxa, mas aí quando eu entro no canal do cara, e esse viu o teu canal, mas tem vários, eu vi vários mesmo. Mas esse falou, pô, mas eu entro no canal do cara, aí meu filho só fica vendo lá, lista, 5 piores alguma coisa, ou a coisa mais fascinante de alguma coisa. Ele vê só isso, não vê nenhum conteúdo que esse pai acharia relevante. O que você tem a dizer aí? Eu não faço vídeo para ele. Eu faço vídeo pro filho dele. Não adianta ele querer que eu faça vídeo para ele, porque senão o filho dele não vai ver. Eu gosto de criar conteúdo para o público-alvo daquele tipo de conteúdo. Quando eu estou fazendo vídeo, eu estou criando conteúdo profissional. E é isso que algumas pessoas precisam começar a entender sobre o YouTube. Eu não sou ali apenas o Felipe que está aqui dando essa entrevista ou que está no Twitter falando o que pensa. Ali eu estou representando uma coisa, é um trabalho. Você não vai exigir isso de um artista que está presente, vai exigir isso do Luciano Huck. A única coisa que me incomoda é porque eu não tenho uma emissora por trás. Você não vai chegar pro Luciano Huck e falar, pô, mas aí, pô, tu fala um monte de coisa lá na internet, tu critica o presidente, mas eu vou assistir teu programa, tu tá reformando casa de pessoa, pô. Tu tá lá fazendo desafio no palco. Por que tu não tá lá falando de política? Ele não fala isso pro Luciano Huck, por quê? Porque tem a Globo. Aí o cara fala, não, tudo bem, lá você trabalha pra Globo. Mas quando eu tô trabalhando pro YouTube, embora eu não tenha uma emissora, eu tô trabalhando pro meu público. Eu preciso do público, eu tô com o público, eu tô do lado do público. Então quando eu crio aquele conteúdo, é pro público. Então eu acho que as pessoas precisam diferenciar as coisas. Eu no YouTube sou um apresentador, eu faço comédia, eu faço diversão. E vira e mexe, eu dou umas pichotadas assim no Bolsonaro. Só que é piada. Mas como você fala de algumas coisas de educação. Falo. De vira e mexe eu solto alguma coisa. O que eu não faço é se tornar aquilo o tema do canal. Porque senão o moleque e a garota não vão assistir. Entendeu? E eu não faço vídeo pra criancinha, mas eu faço vídeo pra jovens, adolescentes, jovens adultos. E pra pais que querem também desligar a cabeça, que só querem ver um vídeo legal. Então realmente, se ele tá exigindo esse tipo de coisa pra ficar feliz com o que o filho tá assistindo, ele não vai ficar feliz, porque o filho dele não vai assistir isso, cara. É engraçado que são pais incomodados com os opostos. Você tem que fazer o que você quer fazer, é isso? Exatamente, cara. Eu tenho que fazer também uma coisa que me dê felicidade de gravar, porque eu gravo 2 vídeos por dia. Se eu tiver que gravar 2 vídeos por dia densos, pesados, críticos, etc., eu vou morrer. Não tem como.
Eu preciso gostar do que eu faço quando eu gravo vídeos. E eu gosto desses assuntos, mas eu gosto deles em doses homeopáticas. Ninguém tem como viver essa vida 24 horas por dia e não ter uma 5. Vamos falar de YouTube agora, aproveitar. Não só YouTube, como plataformas digitais em geral. Digo, Facebook, channels, fóruns e afins. Primeiro, eu vi nessa semana, eu não lembro se a pesquisa era desta semana, mas eu vi nesta semana uma pesquisa do Google que mostra que youtubers e twitteiros já são apontados entre as principais fontes de informação do brasileiro, e aí de vários brasileiros, à frente de jornalistas, jornais, revistas, conteúdo que é de informação pública. Isso é bom para a sociedade? Não. Isso não é bom. Não para informação. Opinião é outra coisa. Se eles falarem assim, eu busco opinião no YouTube, no Twitter, então, você está lendo opinião e você sabe que você está vendo opinião. Mas informação não, cara. Existe estudo para se passar a informação adiante. Você precisa ter... não é nem a questão do diploma em si, embora ele seja obviamente importante, mas você precisa ter experiência, você precisa trabalhar com isso. Ninguém sai da faculdade de jornalismo e já assume a edição geral de um jornal. A edição... qual é a posição máxima? O editor-chefe, né? Editor-chefe. O editor-chefe. Edição-chefe. Não tem palavra, enfim. O redator-chefe. Você não vira isso após sair da faculdade. Por quê? Você precisa de um processo. Você precisa aprender. Você precisa de várias etapas. Pelo amor de Deus, é óbvio. Então, quando você fala para mim que você está buscando informação no youtuber de 25 anos que nunca estudou qualquer tipo de matéria relacionada a jornalismo na vida, que está ali falando de orelhada, opinião, e você está usando como informação, isso é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo. Por que é perigoso? Porque você vai formar a sua base de informação baseada em opinião e não em informação. Informação é informação, opinião é opinião. Os caras estudam anos para poder saber exatamente como passar adiante a informação, mantendo os critérios necessários para que aquilo seja uma informação. Então você não pode assistir um vídeo de um youtuber de radical de direita ou de esquerda e falar, agora eu estou informado sobre esse assunto. Não, você está informado sobre o que ele pensa sobre esse assunto. Então é perigoso por isso. Você forma grupos radicais, podem se formar grupos radicais, e você tem aí um núcleo de youtubers de extrema direita formando pessoas com aquele viés de confirmação muito aguçado, do mesmo lado a mesma coisa do outro lado. Então, eu fico preocupado, e eu fico preocupado até pelo futuro do próprio jornalismo, que hoje vive um problema sério, né? Que é essa geração nova, que vem necessitada mais por entretenimento e opinião do que informação, buscando outras soluções, deixando os veículos tradicionais com menos receita, que é a crise do jornalismo que está todo mundo vendo. Isso me preocupa muito. Eu recentemente dei algumas tweetadas a esse respeito, né, falando para as pessoas assinarem os veículos que elas mais gostam. É exatamente o oposto do que muito youtuber faz, para não assinar. Não, isso é uma idiotice também. Isso é uma idiotice. Eu defendo muito a assinatura. Muito. Eu acho que é o único modelo que salva. Não tem outro. Hoje, né? Falando hoje, não tem outro modelo que salva. Você precisa de receita para poder produzir conteúdo de qualidade. E as pessoas botaram na cabeça que a informação é gratuita. E quando elas botaram na cabeça que a informação é gratuita, elas pararam de assinar o jornal. E você tirou a receita que alicerçava tudo. A publicidade nunca foi a receita principal dos veículos tradicionais até 10 anos atrás. 15 anos atrás, talvez. Nos anos 90 até metade dos anos 2000. Então, 20, 25 anos atrás. A publicidade nunca foi. Então, migrou. Esse shift foi terrível para o jornalismo, cara. Foi terrível. Porque você saiu da necessidade de cativar a assinatura. Como é que você cativa a assinatura? Com conteúdo de qualidade. O cara quer assinar aquilo que ele gosta. Ele não vai gastar dinheiro com conteúdo ruim. Então você despriorizou a qualidade para priorizar o clique para a publicidade. E isso, cara, foi terrível para o jornalismo como um todo. Alguns veículos conseguiram se manter sem a necessidade de fazer esse tipo de clickbait, mas muitos deles não. Isso foi muito ruim. Então hoje você tem uma geração que não viveu o jornalismo tradicional, ela não sabe o que é o jornalismo tradicional das antigas, que já é a minha geração, e que hoje acha que a informação tem que ser gratuita.
e vai buscar informação gratuita onde ela é gratuita. Enquanto isso, veículos tradicionais que dão informação de qualidade, que são bons e fazem um trabalho bem feito, ficam cada vez menos receita. Então a assinatura é a única forma de salvar isso. As pessoas se unirem e falarem, cara, esse jornal, esse veículo tem valor, eu preciso assinar, sabe? Então eu hoje tenho assinatura de pelo menos 10 veículos diferentes que eu pago com gosto, porque eu sinto que é necessário. As pessoas precisam fazer isso. Agora é difícil, né? Porque a gente vive num país. Isso eu vou emendar numa outra que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o medo das pessoas procurarem informação no YouTube, no Facebook, no Twitter, quer dizer, fora de onde é produzido de maneira profissional, que é, nessas áreas, né, nessas plataformas, também circulam fake news, discurso de ódio, ou, repetindo aqui, mas aqui isso talvez seja um exemplo mais absurdo, que é os grupos que defendem coisas obscuras como que a Terra seria plana. Que o próprio Olavo já falou que é possível. Sim. Você vê com receio isso também? E você acha que uma coisa tem ligação com a outra? Quer dizer, as pessoas procurarem informações no YouTube e Facebook tem a ver com disseminar fake news, disseminar obscuridades, enfim. O YouTube, o Facebook, todas essas plataformas, elas são uma rede de compartilhamento fácil. Antigamente você não ia ter a Terra plana se disseminando porque nenhum veículo ia publicar, né? Você não ia ver isso no Globo, na Folha, na Veja, em todos os veículos, você não ia ver. Eles não iam perder tempo falando disso. Hoje em dia você tem a democratização da informação e da opinião. Isso, exatamente isso que eu acho. Você tem coisas excelentes, porque é bom para todo mundo poder ter acesso a múltiplas opiniões. E o lado negativo, que é todo mundo ter acesso a múltiplas opiniões. Você tem acesso a todas as opiniões, a todo tipo de opinião. O problema é quando esse obscurantismo ganha atração. E por que ele ganha atração? Porque ele é fácil de ser compreendido. A teoria da conspiração ela é deliciosa para uma mente ignorante. Ignorante no sentido literal da palavra, para a mente que não foi abastecida de informações a respeito daquele assunto. Então você, desde os Illuminatis, toda aquela coisa dos caixões que foram comprados para matar a população, etc., você já tem desde a Xuxa, as teorias da conspiração elas já se disseminavam antes das redes sociais, porque o ser humano gosta das teorias da conspiração. Só que quando você deu a liberdade das redes sociais, você potencializou esse lado negativo. E você vê, sim, hoje um aumento considerável. A Terra plana, para mim, é o exemplo perfeito, porque eu não consigo imaginar nada mais absurdo. Assim. É difícil você imaginar uma mentira mais óbvia, mais estapafúrdia, ganhando tanto apoio, tanto interesse das pessoas. Eu tenho um amigo que acredita piamente. A gente ri dele o tempo inteiro, mostra links, etc. Não já tentou convencer? Várias vezes, a gente desistiu. A gente deixou pra lá, agora só faz piada e se diverte, porque é amigo de pelada, de futebol e tal. Então, assim, as redes sociais, elas aumentaram isso. Eu não estudei o assunto para te dizer cientificamente, tipo, estudos mostrando esse tipo de coisa. Pela observação, a gente pode afirmar que houve um aumento meteórico, né? Uma coisa absurda na quantidade de obscurantismo e informações absurdas e revisionistas da história, da ciência, de tudo. O revisionismo está em alta. Pegar uma informação que é fato científico consolidado há 200 anos, há 500 anos, há 1500 anos e distorcer para tentar encontrar uma teoria da conspiração sobre aquilo. Então, e as redes sociais, elas possibilitam isso demais, cara. Mas vai fazer o quê também? O Facebook e o YouTube, eles começaram agora uma tentativa de fazer, não censurar, mas parar de recomendar conteúdos relacionados à Terra plana e antivacina. O que eu já acho um excelente passo. Que é o seguinte, você quer produzir? Produz. Mas a gente não vai recomendar. Você manda o link para quem você quiser assistir. Porque é um debate complicado, Felipe. Porque é o seguinte, censurar é o certo. Porque se a gente começa a censurar conteúdos de Terra plana e amanhã eles decidem que outras coisas também são revisionistas e começa a ampliar o espectro do que é revisionista ou não, quem vai decidir isso? Quem decide o que é verdade? Né? Quem vai decidir? Por enquanto é fácil, beleza, antivacina é uma imbecilidade, Terra plana é uma imbecilidade, mas e quando você sair desses espectros, quem vai determinar?
Então isso dá um pouco de medo. Eu acho que a resposta nunca é a censura, mas esse movimento de não recomendação, porque o YouTube ele gera em torno de 85% a 88% do tráfego de qualquer vídeo é gerado pelo próprio YouTube. Então se ele tira essa recomendação, ele tira 85% a 88% do tráfego daquele vídeo que poderia chegar. Então eu já acho que é uma resposta pela preocupação de disseminação de ideias revisionistas. Outro ponto muito notável das redes sociais, e do YouTube, que é uma rede social, né, em diversos aspectos, antes, todas essas redes, em especial o YouTube, eles não eram lembrados por discussões políticas, não eram lembrados por Olavo de Carvalho, não eram lembrados por Henrique Galo. Eu não teria essa conversa aqui com você sobre política falando de YouTube há 10 anos atrás. As pessoas não pensavam nisso, as pessoas pensavam primeiro no YouTube como um ambiente anárquico, depois o YouTube como um ambiente de diversão. Isso também valia para o Facebook, para o Instagram. Eles surgiram assim. Primeiro uma coisa um pouco anárquica, depois diversão, compartilhava as fotos, e aí de repente é tomado por discussão política, filósofos concorde ou não com eles, opinião concorde ou não com elas. Eles foram tomados por esse ambiente. O que aconteceu nas plataformas para agora elas serem usadas até como principal meio de comunicação de presidentes? O que deu isso? Sair daquele ambiente anárquico e de repente o presidente usa o Twitter para dar uma comunicada? Eu acho que tornou-se maior do que deveria ser, mas por causa de dois nomes em específico, que são dois nomes enfim, questionáveis, né? Que acham que a imprensa é um golpista, segue um plano comunista e etc., de desinteresse do capitalismo, enfim, que são o Bolsonaro e o Donald Trump. Esses dois alicerçaram muito esse movimento do Twitter ser o principal veículo de comunicação para pronunciamentos oficiais da presidência da República. Eu acho isso meio patético, né? Eu acho isso consideravelmente patético quando você parte do ponto de vista de que o Twitter tem um limite de caracteres. Para mim é muito constrangedor, é bizarro você imaginar um presidente da República tendo que diminuir o que ele precisa falar para encaixar um limite de caracteres. Mas o movimento das redes sociais ele já era previsível em termos de força. Assim que começa a ganhar tração tanto o YouTube quanto o Facebook, começando mais pelo Facebook do que pelo YouTube, você começa a ter uma manipulação de dados ali. Você já tinha uma previsão do que ia acontecer, mas não fizeram nada. Manipulação de dados? Manipulação de jogar informação para as pessoas através das redes sociais. Fake news, enfim, isso. Tudo. Não precisa nem ser fake news. Você tem a Cambridge Analytica, que foi a empresa dos Estados Unidos, que foi liderada lá pelo Bannon, que claramente interferiu no resultado da eleição americana, utilizando redes sociais, inteligência artificial de redes sociais para mostrar posts que direcionavam o pensamento das pessoas que estavam lendo. Isso foi provado, isso foi visto, isso foi revisto, isso foi mais do que analisado, só que isso já tinha sido antecipado. O Zuckerberg já tinha sido chamado para falar sobre possibilidades de vazamento de informações do Facebook antes desse escândalo todo. Só que ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Compraram informações, compraram a possibilidade de poder botar qualquer notícia na timeline de qualquer pessoa baseado nos interesses dela. E eleições foram definidas assim. Hoje você tem tanto a eleição americana quanto o Brexit na Inglaterra, que foi um ponto que ele foi votado e ninguém nem entendeu qual foi o resultado do Brexit. As pessoas falam, como assim? Como é que isso passou? Como é que isso aconteceu? E hoje, estudiosos do sistema eleitoral, estudiosos do sistema como um todo, apontam a Cambridge Analytica como interferência direta nos dois. Então você já tinha antecipação, você já sabia que isso ia acontecer. Só que ninguém fez nada. No Brasil também nada foi feito. Acreditou-se ainda que as mídias tradicionais iriam ser as mais determinantes para a eleição e o Bolsonaro correu por fora, sem nem saber. Eu duvido que ele sabia o que estava fazendo. Foi uma coincidência gigantesca que esse movimento de revolução digital aconteceu exatamente no momento de crescimento do conservadorismo extremo e o Bolsonaro com seus ideais alucinados. Então eu acho que tornou-se maior do que deve ser. As redes sociais são fundamentais, são importantes,
importantes, sem dúvida alguma, mas a gente precisa dar credibilidade devida aos veículos profissionais. A gente precisa entender que a informação está ali. Entendeu? E quanto mais esses políticos continuam nessa insistência de minar, atacar a imprensa, dizer que a imprensa é fake news, que a imprensa não vale nada, que tudo é mentiroso, que todo mundo é golpista contra o governo, não sei o quê, mais tanto o Trump quanto o Bolsonaro estão levando as pessoas para isso que a gente viu no resultado que você falou, as pessoas buscando informação no YouTube e no Twitter, no Facebook, que é perigoso. Então você tem dois governantes irresponsáveis, malucos, e que estão agindo contra o interesse coletivo das pessoas, que é valorizar os veículos de imprensa profissionais. Ao mesmo tempo, diante disso tudo, fake news ou manipulação aqui analítica e por aí vai, diante de todos esses problemas, há um esforço das redes sociais, das empresas por trás das redes sociais, em colocar cada vez mais regras, colocar cada vez mais leis, às vezes próprias, internas, às vezes de fora, como aconteceu com a legislação europeia, tenta, a visão dos políticos que aprovaram, regularizar várias coisas de direitos autorais, quer dizer, proibindo o uso de imagens que têm direitos autorais no YouTube, há outras coisas também que tem a ver com fake news. Então há esse esforço de tentar regularizar, impedir tudo isso e tudo mais. Né? O Facebook expulsou grupos de direita, o Twitter também expulsou grupos de direita, expulsou também indivíduos que eram da extrema-direita. Você acha que esse movimento também de regularizar a coisa está indo no caminho certo ou pode não ser bom, pode ser uma censura demais, pode acabar também com aquele elemento de anarquismo que tinha antes? Como você vê esse movimento também de regrar a coisa? Esse assunto ele é muito profundo porque ele começa num ponto central que é o seguinte. Quando essas plataformas surgem... Só à vontade. Cara, eu tô dando uma entrevista aqui e eu preciso que você decida aí, de tá mentindo. Valeu. Quando essas plataformas surgem, como você apontou muito bem, elas nascem com um senso de anarquia muito forte. Qualquer um pode produzir, qualquer um pode ser assistido. Hoje, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. O poder que foi dado a essas empresas teoricamente anárquicas, ele foi tão grande e tão absoluto que ele criou monopólios. Claro que monopólios não no sentido jurídico da palavra, mas no sentido prático da coisa. O que isso gera? O que isso acontece? Hoje, o YouTube decide o que ele quer que seja visto e o que ele não quer que seja visto. Não há nada de anárquico nisso. E aí pode ter ideologia nisso. Sem dúvida pode ter ideologia. O Facebook decide o que vai ser visto, o que não vai ser visto. O que foi o escândalo do fim das fanpages? Foi o Facebook dizendo, se você quiser ser visto, você que pague. No final. Não há anarquia nenhuma nesses movimentos. A única anarquia que a internet promove é que você pode ter seu próprio blog, escrever o que você quiser. E eu acho isso ótimo. A minha resposta para essa pergunta é que é muito curioso você ver liberais defendendo o liberalismo e condenando o Facebook por remover o que ele quer remover. O liberalismo não é isso. O liberalismo não é o Facebook como empresa privada definir o que ele quer ou não quer fazer. O Facebook não é uma empresa pública. Quando você acessa o Facebook, você aceita regras, você aceita normas. Você não está ali dentro numa rua. Você não está na rua da sua casa. Eu acho irônico, não estou dizendo que está errado. Eu acho irônico que um liberal critique o Facebook por apagar o que ele quiser apagar. Ao mesmo tempo, não há hoje uma solução. Por quê? Porque o Facebook ele detém o monopólio da rede social dentro do escopo de timeline e ver o que seus parentes e amigos publicam. O YouTube detém o monopólio dos vídeos divertidos, engraçados e canais que você quer assistir. Você tem a Netflix com produções próprias e obras audiovisuais terceiras. Você criou
por mais que tenha alguma competitividade, pouquíssimas pessoas ditando as regras. Qual é a opção? Se você é um cara de extrema direita e quer ser lido, você vai ter que sair do Facebook. Mas se você sai do Facebook, você não é lido. Então qual é a solução para isso? Hoje não tem. Então isso gera nas pessoas um senso de injustiça. Mas onde está essa injustiça? Ela existe de fato? Isso é realmente uma pergunta genuína que eu faço. Ela existe de fato? O Facebook deveria agir como uma empresa pública? Ele deveria tratar todas as pessoas igualmente? Deveria? A pergunta é sincera, eu não tenho resposta para ela. Isso é uma coisa que eu já refleti várias vezes, eu não tenho uma resposta ainda. Deveria. Talvez eles não tenham ainda. Não, eu acho que não. Eu acho que eles estão tateando para tentar entender aonde eles vão chegar. Porque realmente é complicado você ser o CEO como o Zuckerberg. Hoje ele ainda está como CEO, acho que não, né? Como CEO. Você ser o CEO de uma empresa e você ser uma pessoa progressista que defende direitos humanos, etc. E você vê um grupo radical que defende, sei lá, assassinatos de bandidos em penitenciárias, e você vê um post desse e você fala, não, ele tem que ter o direito de falar isso na minha plataforma. Esse senso coletivo ele não existe, que as pessoas acham que existe. De que o YouTube é uma empresa de todos. Não, não é. O Facebook não é uma empresa de todos. Pode ter o IPO que for, o Facebook tem donos. Então, é muito delicado esse assunto. Muito complexo de ser debatido. Como é que você vai obrigar o cara? Imagina que a minha casa, ela vira um centro de visitação. Minha casa é do tamanho da cidade inteira. E todas as pessoas vêm na minha casa. Tem um monte de gente na minha casa. Eu até vendo pedacinhos da minha casa. O cara é dono ali de uma pedrinha. O outro é dono de outra pedrinha aqui. Só que aí ele começa a cagar na minha piscina. Eu posso ou não posso expulsar esse cara? Só que a minha casa é visitada por todo mundo. Eu posso expulsar alguém dela ou não? Essa é a questão. É muito delicado, cara. É muito complicado, porque aí eu expulso o cara que cagou na piscina, o outro cara que é amigo dele começa a gritar, você expulsou, mas o outro cara mijou lá, ó. E aí vira um debate que você não sabe mais pra onde você vai. Como é que eu tomo uma decisão agora? É muito complicado. O Facebook é isso, só que num âmbito global. É muito chato, muito difícil. Não é chato não, é interessante na verdade. Deve ser chato chegar a uma conclusão do que fazer. Isso requer debate, cara. As pessoas precisam conversar sobre isso. É debate que parece que às vezes é o que está faltando. Né? Opa! Nossa, cara, Não impressionante. tem opinião, mas um debate. Nossa senhora. É difícil ver alguém responder as coisas fazendo perguntas ou levantando coisas, né? As pessoas parecem que tem que ter sempre a opinião formada. Tem que sempre ter razão. Nossa senhora, meu Deus. Eu toda hora gosto de ter razão, tá ligado? Às vezes é bom, tá errado, cara. Caraca, isso é filosófico. Desde a Grécia as pessoas falavam isso e ninguém aprendeu ainda. Já terminei, perto de terminar aqui, outro dia eu assisti uma palestra do Luciano Huck no Vale do Silício. Depois até tem aquelas palavras que a gente estava chamando Brasil de Silicon Valley. Até onde eu fiz essa amarela, essa coisa que eu conheci da Software. Eram empreendedores, era esse mundo, né, de Lean, esses daí lá, para entender o contexto do que ele fala. Então, ele falou o seguinte, algo nessa linha que talvez eu possa ter dado uma outra palavra porque eu não lembro de cabeça, que ele poderia estar protegido dentro dos muros do Projac, gastando e ganhando dinheiro. Mas ele resolveu sair desses muros para ir em comunidades, para se envolver com política, se envolver com grupo político, no caso, e também para empreender. Ele falou lá, e na hora ele estava mostrando ele em comunidades, o envolvimento dele com alguns políticos, ele falou da Tabata, por exemplo, e de outros. Isso, Luciano. O Luciano Huck. E aí eu vou te fazer uma pergunta parecida no teu âmbito. Você poderia estar mais protegido nos seus muros, mas você saiu dos seus muros filosoficamente falando. Você saiu dele. Já explicou por quê. Agora o que eu te pergunto é, você sente medo por isso? Da sua segurança e tudo mais? Você sente que você não está mais dentro de muros? Sem dúvida alguma. A gente está conversando aqui, tem 2 seguranças ali dentro. E eu moro num condomínio que tem segurança na cancela e eu tenho que sair de casa com escolta. Então assim, eu
não suporto isso, mas foi o que eu tive que fazer depois de ler inúmeras ameaças na internet em função desses posicionamentos políticos. Então, hoje não só eu, mas a minha família inteira tem que andar dessa forma. Cara, Tem alguma ameaça concreta? Não, ainda não, graças a Deus. Mas são muitas prometidas. Né? Muitas prometidas. A gente tem hoje monitoramento, vendo quem são essas pessoas, que ficam olhando todos os replies para ver se tem alguma ameaça que soe mais real, coisas do gênero. Foi bizarro, eu tive um vídeo de uma mulher em Brasília, no YouTube, falando que ia me matar. Mas ela tava passando por um surto, ela tava babando no vídeo tudo, assim, tal, sabe? Ela falando que ia me matar, falando que eu tava vindo armado pro Rio e tal. E a humanidade mostra que isso pode acontecer às vezes. Exatamente, esse é o medo. É porque o medo, na verdade, é o seguinte, basta um louco. Você não tem segunda chance. Se você toma um tiro e morre, você não tem segunda chance. Então, você tem que se precaver. E não só isso, né? O Rio de Janeiro tá do jeito que tá. Então, além de todas essas ameaças, a gente também preza pela própria segurança em relação ao que está acontecendo dos muros para fora. Mas é uma realidade que eu não gosto. Eu não sou esse cara. Eu não sou o cara que cresceu numa casa assim, ou cresceu com segurança isolada de todo mundo e tal. Mas é uma realidade que eu estou vivendo nesse momento que eu espero não viver no futuro. Como você acha que vai viver? Você tem idade para isso? Ou você acha que conserta aqui no país? Eu acho difícil, cara. Eu vejo meu futuro mais velho, realmente, talvez, fora do país. Mas eu não queria. Não é uma coisa que eu veja com Questão de segurança. questão de segurança. Não é uma coisa que eu vejo com desejo. Sinceramente. Não é uma coisa que eu olho assim, tipo, que vontade de morar agora nos Estados Unidos. Não é. Eu gosto do Brasil, eu gosto do Rio, eu gosto das pessoas, eu gosto do calor, eu gosto... Mas se for pela segurança dos meus filhos, quando eu tiver, né, quando eu tiver filhos e tiver a preocupação de um pai... Aí Dentro do cenário você quer ter filhos? Eu quero ter filhos. Mas não sei quando e nem sei se vou querer criá-los no Brasil, porque eu não senti ainda o que é um amor de pai. E eu não sei qual é o grau de medo que isso vai dar. Não só pela violência, tá? Isso todo mundo tem que lidar. Mas eu digo por essa minha posição. Essa posição de bater, de falar. Eu já falei muito de miliciano, já falei muito do escritório do crime, já falei muito sobre envolvimento do Queiroz, etc. Então, tudo isso me deixou com certo receio, com certo medo. E não sei até que ponto isso vai... Não sei nem como vai estar tudo isso quando eu for pai, mas acho que a única coisa que me faria mudar seria, de fato, o futuro de possíveis filhos. Hoje, você pensar no futuro, o ônus vale ou não? Não, cara, vale. Não posso reclamar da minha vida. Não dá pra reclamar da minha vida. É chato. No sentido financeiro ou no geral? No geral, eu acho que eu não posso reclamar. Seria muito mesquinho da minha parte reclamar de ter que andar com segurança ou viver numa casa com muros, sendo que quando eu cresci, se alguém me falasse que eu ia ter isso tudo lá onde eu cresci, eu comemoraria enormemente. Então, até destaca para quem está vendo ou vai te ler que você não vem de uma origem rica. Né? Não. Eu acho que é importante você destacar isso falando. Sim. Eu vim do Engenho Novo, né? Do bairro do Engenho Novo, do lado ali do Buraco do Padre, no Morro da Laranja. E tive uma infância com poder aquisitivo muito baixo, com muito pouco dinheiro na família, lidando com uma realidade muito mais dura do subúrbio do Rio, né? Então, realmente, saber, se eu soubesse naquela época que eu teria as condições que eu tenho hoje e tudo que eu já pude dar para minha mãe, não tenho como reclamar, não tenho, não há justificativa negativa no mundo que não valha o que eu proporcionei para minha mãe. Então, quando eu penso sobre mim, é legal, é bacana, também não reclamo. Mas se eu tivesse que te falar assim, é duro, às vezes, uma vez ou outra é duro, porque tem algumas coisas que são complexas mesmo, normal. Inclusive depressão, consequências negativas de visibilidade, a dificuldade, eu não lembro mais como é que é sair na rua, né, e agir naturalmente, ou ter uma vida normal só quando viajo. E vou para algum lugar que não seja frequente brasileiros. Mas não reclamaria também, não chegaria para você e falaria assim, é difícil, não dá, não. Vale sim, não dá para reclamar. Mas quando eu boto em perspectiva tudo que eu proporcionei para minha mãe, aí é lavada. O que pode proporcionar para filhos também. Então, exatamente, aí é lavada. É
Quando eu penso tudo que eu proporcionei para minha família, tudo que meu irmão se tornou, tudo que envolve isso, aí eu poderia tomar um tiro amanhã que teria valido a pena, entendeu? Então é mais nesse aspecto. O que foi proporcionado para minha família é muito positivo. Você citou, e até em umas perguntas aqui que eu fui pulando, Não, relaxa. você citou milicianos e a situação atual do Rio de Janeiro. O nosso presidente já foi diversas vezes apontado com ligações, por enquanto, indiretas com milicianos. Seja alguém do gabinete do filho, a esposa de outro. Mãe também, né? Exato, alguém do condomínio, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, uma situação como o Estado do Rio de Janeiro, e com essas ligações indiretas, talvez ficando claras, ele foi muito bem votado no Rio de Janeiro. E quando se fizeram pesquisas agora, mesmo passado esse tempo, de aprovação, no Rio de Janeiro é ainda o reduto dele, de aprovação. As pessoas apoiam ele no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é também a tua cidade. Você nasceu, onde você está agindo contra ele. Por que isso? Por que parece que algo não está em sintonia? Hoje também morreu Marielle. Então por que não tem... O que acontece que na tua cidade apoia tanto ele? Bom, primeiro porque ele está aqui há 30 anos politicamente, né? Então ele foi deputado estadual, reeleito, foi deputado federal, os filhos, deputado estadual. Então o vínculo com o Rio de Janeiro vem de campanhas políticas de muitos anos, aparecendo na mídia, aparecendo em tudo, sempre com aquele viés radical, conservador, né? Tudo aquilo que a gente já conhece. Isso gera eu não diria nem que é uma aceitação do âmbito de aprovação do que ele faz. A aceitação, ela parte muito do nosso poder de memória. Isso aí é mais do que falado. Tanto que, há pouco tempo atrás, os candidatos, né, que mais chegavam na linha de frente era quem tinha mais tempo de exibição. Então, a memória afetiva, ela tende a nos colocar, muitas vezes, numa posição mais positiva em relação a alguém. Eu acho que esse fator tem influência, não é determinante, não é só isso, mas tem alguma influência no fato dele ser tão mais bem quisto na cidade onde ele passou a vida inteira fazendo tudo que ele fez na política. Agora, essa questão dos milicianos também tem uma outra questão, né? Que os milicianos, eles não são tão mal vistos como os traficantes por quem não sofre nas mãos deles. Você hoje perguntar para um cidadão que nunca chegou perto de um morro o que ele pensa de um traficante, ele vai dizer que é a escória, etc, etc. Mas se você perguntar para ele sobre um miliciano, para um cara que nunca viveu a realidade de uma região assolada pela milícia, ele não vai nem saber o que falar. Não é uma coisa muito divulgada, não é uma coisa amplamente coberta, as pessoas não sabem o que acontece, de verdade. As pessoas sabem que milicianos mataram a Marielle, tá? Realmente, são vilões e tal. Só que eles transformam a Marielle na vilã. Esse grupo reacionário, violento, que acha que a Marielle não merece sequer ser homenageada. Porque ela era esquerdista, esquerdista é vagabundo comunista. Então ela foi executada e dane-se. É o que muita gente pensa, cara. E eu vejo isso no Twitter. Toda vez que eu me manifestei pró Marielle em qualquer âmbito, eu fui xingado. E isso pra mim passa completamente dos limites do que é racional. Porque você pode até dizer, erroneamente, que a Marielle era uma pessoa que não preservava os seus interesses. Mas a partir daí, você não demonstrar o mínimo de empatia para um político executado e um motorista também, você precisa ser tão desumano ao ponto de você saiu da racionalidade. Você foi para um âmbito que eu não consigo compreender. Precisa realmente de um especialista para conseguir entender o que acontece na cabeça dessa pessoa. E isso acontece muito, cara. Muita gente transformou a Marielle em algo negativo mesmo na cabeça. Um ícone comunista, um ícone da esquerda. Eles nem sabem que a Marielle passou um bom tempo lutando pelas famílias dos PMs. Ela tinha uma frente de luta por preservação da vida dos policiais. Ela era muito amada pelos policiais. Então, assim, é uma coisa tão
nojenta, cara, tão absurda. E a realidade do Rio de Janeiro você tem desinformação, ignorância e anos de acúmulo de violência, tráfico e roubo. O Bolsonaro ele vem com 2 discursos principais, embora vários outros quase tão importantes quanto: bater na corrupção e bater na violência, sempre sem soluções, mas batendo, falando que vai acabar com a corrupção, vai acabar com a violência. O Rio de Janeiro, todos os últimos governadores estão presos. É o país que está em todos os veículos como o tempo inteiro índices de violência altíssimos, medo absurdo da população. Olha para o Bolsonaro, que já é um cara da cidade, que já tem identificação total. Eu acho até compreensível que o Rio de Janeiro tenha mais apoio ao Bolsonaro. E acho que esse apoio vai cair gradativamente quando as pessoas perceberem que a violência não vai reduzir. E que a corrupção também não vai reduzir. A mamata não acabou, ela só mudou de jeito. Isso aí está muito claro. Então eu acho que gradualmente as pessoas, principalmente aquelas que foram convencidas pelo medo e não pela simpatia, pela empatia ao Bolsonaro, essas pessoas vão perceber a verdade. Por aqui ser reduto dele, você já tem dito várias vezes que o Bolsonaro é ruim para a imagem do país, provavelmente tem para a cidade também. Você sente algum tipo de vergonha por estar na cidade ou não? Não, de jeito nenhum. Esses dias me perguntaram num podcast se o brasileiro é babaca. Eu fiquei assustado com a pergunta em si. Por que você não julga um povo por um momento? Você não julga. O que é o brasileiro? País continental com 200 milhões de habitantes. O carioca já é diferente entre si. Você tem o carioca da Barra, você tem o carioca da Zona Sul. Quem é carioca sabe, que você é paulista talvez não entenda tanto, mas você tem aqui São Paulo é a mesma coisa. A gente tem palavras aqui. O barrense é o playboy. Aí tem o suburbano, que era eu. Você tem o playboy da Zona Sul, que é outro tipo de playboy em relação ao barrense, porque o barrense é emergente. Dentro da mesma cidade, você tem uma variedade de comportamentos estereotipados. Imagina você comparar o barrense com o cara do interior do Tocantins ou com o interior do Paraná. Então, eu não sinto vergonha do meu povo ou dos meus conterrâneos ou das pessoas do meu condomínio. Eu sinto de alguns que estão da Lava Jato aqui, que estão presos em prisão domiciliar aqui no condomínio. Quem é que está preso? Tem uns, acho que é na casa da frente aqui, cara, mas eu não vou falar com certeza porque eu não sei se é essa ou aquela lá, aquela ali. Enfim, deve ter uns 3 aqui. Até tuitei recentemente isso, né? Que esses dias eu fiquei preso em casa por causa das chuvas, não pude sair de jeito nenhum. E eu falei, caraca, é maneiro. É legal ficar preso em casa quando você tem uma casa assim. Tipo, eu fico imaginando o cara prisão domiciliar, mansão, o cara faz, enfim. Eu não sinto vergonha, muito pelo contrário, eu acho que o brasileiro, cara, são 500 anos de merda. Desculpa o palavreado, mas são 500 anos de absurdos sendo cometidos. A gente foi saqueado, a gente foi roubado, a gente teve corte portuguesa comandando no Brasil durante séculos, a gente teve escravidão, a gente teve que superar isso tudo para começar a pensar em uma república, para começar uma democracia que depois é também dissolvida. A gente passa por décadas de ditadura, décadas não, mas anos de ditadura. Não, foram décadas, não, décadas de ditadura, 64, 85. E a gente ainda está aqui. Olha o carioca, que depois de tudo isso, ainda teve que lidar com os últimos governantes, que estão todos presos, e a gente ainda está aqui, bicho. E a gente ainda tenta, a gente ainda luta, a gente ainda empreende, a gente ainda cria. Porra, a gente ainda assim consegue ser líder em questões médicas, questões de pesquisa de AIDS, questões de cirurgias, questões de publicidade, de criatividade em publicidade, uma porrada de coisa que a gente consegue se destacar no mundo em 500 anos de desgraça. Então, cara, eu tô muito longe de sentir vergonha do meu povo. Eu sinto um orgulho desgraçado do brasileiro, mesmo daqueles que tomam decisões que eu considero erradas, porque, mano, só o fato da gente estar vivo e da gente continuar tentando já é um sinal de força absurdo. Eu ouvi, quando eu fui para Harvard, na primeira semana que eu tive de aula, que souberam que eu era brasileiro, a professora falou que só o fato de eu ter chegado ali já era impressionante. Porque o brasileiro, quando ele consegue sair do Brasil, cara, e ver a realidade lá fora, ele fala assim, como é fácil
Um brasileiro que vai empreender nos Estados Unidos, ele voa. Se ele tiver um mínimo de competência mesmo, de dedicação, ele voa, ele decola. Porque ele cresce com tanta barreira, com tanta dificuldade, com tanta resistência. Ele chega lá fora e ele olha para os americanos e fala, vocês são muito lerdos. Vocês são muito lerdos. Então, cara, eu sinto muito danado no povo brasileiro. Não importa quantas decisões erradas a gente toma. Agora, para terminar, a gente aqui falou muito mal de políticos, né? Dentro da situação do Brasil... É difícil não falar. Um passatempo fácil. E não é só aqui não. Os Estados Unidos teve que decidir entre Hillary e Trump também. Desgraça, a eleição americana foi horrível. Hungria, né? Vários. Nossa senhora, a Ucrânia agora elegeu um humorista, não foi a Ucrânia? Foi. Elegeu um humorista, cara, presidente da República. Ele interpretava um presidente. É mesmo? Caraca, eu não fui a fundo. O personagem principal dele era um presidente. Agora ele vai interpretar outro. Mas dentro desse âmbito aí de falar mal de político, tem uma coisa que a gente não consegue contornar, que é a democracia precisa de políticos. Na verdade, a sociedade precisa de políticos, né? Qualquer forma de governo precisa de políticos. Então, você admira algum político? Admirar é uma palavra muito forte. Por quê? Porque, como a gente vive nesse fla-flu, se eu falo um nome, a pessoa começa a jogar erros do cara. Então você apoia o cara que fez isso? Eu falei que eu amo o cara, não falei que eu tenho um altar do cara na minha casa. Então admiração é uma palavra muito forte. Se você me perguntar assim, fala um nome que você admira, nenhum. Admiração é uma palavra forte. Eu acho que os políticos que hoje conseguem se manter sem ir para as polarizações, eu olho para eles com bons olhos. Então você vê de um Ciro Gomes, que seria uma esquerda, uma centro-esquerda, que tenta manter um nível de debate racional, a um Amoedo, que já é o outro espectro, né, que já é um centro-direita, estou dizendo centro-direita, e Ciro Gomes centro-esquerda, tá? E sem caminhar para a esquerda radical e para a direita radical. São dois espectros ali que, para mim, ditam onde estão os meus polos. Eu vou ali do Ciro Gomes ao Amoedo como os polos do tentar ser razoável dentro da polarização. Só que os dois falam e fazem coisas que eu discordo completamente. Como vai ser com qualquer um. Porque se tiver alguém que concorda 100% com tudo que eu acredito, esse alguém sou eu. Eles são mais balanceados, né? São mais balanceados. Embora o Ciro seja, né, daquele jeito dele. Fiquei muito triste do Amoedo não ter participado dos debates. Não por dizer publicamente que sou um eleitor do Amoedo, não é isso. Mas porque queria ver um candidato de direita, sem ser radical, com uma visão um pouco diferente do que deram Meirelles e Álvaro Dias. Assim, queria ver um pouco do posicionamento do Amoedo, mas enfim, não tivemos essa oportunidade. Eu gosto mais dos políticos que se mantêm dentro dessa razoabilidade, dentro do diálogo e dentro da tentativa de circular entre as duas esferas, ou seja, que possa tomar decisões que flertem com a direita, que possam tomar decisões que flertem com a esquerda, que não sigam agendas, que não sigam constantemente agendas. Então, quando você tem o próprio Amoedo, que defende pautas econômicas de direita, mas defende valores sociais de esquerda, aquilo me soa interessante. Concordo com tudo que ele faz? Não. Quando o Ciro me vem com algumas posições que podem ser interpretadas como economicamente de direita, mas com todo o viés de esquerda que ele traz do campo social e até do campo de intervenção, também sou interessante. Apoio, voto, não estou falando isso, mas sou interessante. Então eu prefiro ficar dentro desses mundos, cara. Você declara que você votou no primeiro turno? Cara, eu não votei no primeiro turno. Você não votou? Eu não votei no primeiro turno. Você estava aqui... Quando teve o primeiro turno, eu estava... Boa pergunta. Eu não estava no Rio de Janeiro, mas eu não ia votar mesmo assim, tá? Confesso pra você. Eu não consegui pensar... pensei muito. Eu não consegui chegar a uma conclusão. Não consegui. Eu tentei de todas as formas. Eu considero isso uma falha. Eu não me orgulho de não ter... Eu não votei porque eu não pude, mas se eu tivesse podido votar, eu não teria votado, e eu não me orgulho disso. Mas foi puramente por não conseguir.
Mas hoje eu gosto mais de políticos que fazem parte do legislativo do que políticos do executivo. Então, se você me perguntar para o presidente, governador, prefeito, eu não vou ter nomes. Não vou com os legislativos. Mas no legislativo, você já parte, porque ali você está falando de legislação, você está falando de criação de leis e votação. Então, você precisa do embate. Ali você precisa do embate. Então, eu voto em políticos de esquerda para o legislativo porque nós temos um legislativo que agora está sendo dominado pela direita. Então, eu voto, por exemplo, num Freixo, ou no Chico Alencar, ou na Tabata. Agora, a Tabata seria complicado você falar, mas eu não voto nela porque ela é de São Paulo, mas apoio. Seria difícil você botar ela como esquerda. Mas eu voto em candidatos que hoje fazem oposição às bancadas negativas do legislativo para mim, que são as bancadas, a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada ruralista. Historicamente, você tem um político mineiro aí, fica até mais fácil alguém que morreu, não importa. Historicamente, você teria um para falar isso que a gente precisava? Não, cara. Sinceramente não. Sinceramente não. Eu ouvi falar muitas coisas positivas, mas aqui eu tô falando de orelhada, eu não estudei. Mas eu ouvi falar coisas positivas relacionadas ao Brizola, mas eu não tenho como dizer nada, porque eu não vivi o Brizola e eu não estudei a fundo. Mas o que ele fez pela educação, pelo menos, que foi o pouco que eu realmente tive algum contato, eu achei bastante interessante. Mas eu hoje vou cada vez mais focar em políticos relacionados à área da educação. Então, por isso eu até estou mais próximo da Tabata, para conseguir entender esse mundo, né? Como funciona. Você disse próximo, literalmente? Você falou com ela? Literalmente, sim, a gente conversa, acho ela muito inteligente. É curioso, uma curiosidade sobre a Tabata. Quando ela estava se formando em Harvard, eu dei uma tutoria para 3 colegas de classe dela, que ia ela também, só que ela no dia teve que terminar um trabalho e ela não foi. Então eu estava lá, eu estava também estudando em Harvard, mas como eu estava fazendo o curso mais do Harvard Business School, eles passam o contato para os estudantes do mesmo país que estão fazendo a graduation, e aí eles chamam para uma tutoria. Aí eu passei o dia inteiro lá com os 3 amigos dela, mas ela não podia. Timing errado. Mas hoje você tem contato. Hoje eu tenho contato e acho ela muito competente, cara. Mas, de novo, sabe qual é o problema? Eu falo positivamente de um político em uma entrevista. Algumas pessoas calculam que isso é endosso eterno pro resto da vida. Isso é o perigo de você falar qualquer coisa positiva sobre qualquer político hoje. Eu hoje considero a Tabata competente, estou acompanhando o trabalho dela e estou gostando. Hoje. E torço para que continue assim. Mas agora tem toda vez que fala bem de político fazer essa emenda, senão a pessoa, amanhã acontece qualquer coisa, mas você... Efeito de ser famoso. Acontece, velho. Natural também. Depois dessa entrevista, voltei a conversar algumas vezes com o Felipe Neto e o cenário ficou mais tenso para ele. Teve a ação que ele fez na Bienal, comprando livros de temática LGBTQ em oposição à tentativa de censura por parte do prefeito do Rio, o Crivella. Felipe Neto sofreu ameaças diversas e teve de retirar familiares do país. O conflito com milicianos cariocas e com bolsonaristas está cada vez mais preocupante, em muitos sentidos. Em dias obscuros, Felipe Neto tem mostrado seriedade, sobriedade, maturidade, bom senso, coragem. Vejamos os próximos capítulos de uma história que todos acompanhamos. Bem, esse foi só mais um gostinho de tudo que você encontra no livro O Clube dos Youtubers, que está repercutindo bastante por aí. E você pode encontrar na internet, em livrarias. Se ler o livro, depois conte o que achou. E em breve sairá aqui mais novidades neste canal. Para acompanhar, se inscreva. Clique aí no sininho. Até a próxima.